Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Vir na Fé. Estou aqui com meu amigo, meu pároco, Padre Alisson, que atende minhas confissões, Pois é, me estamos aqui, orienta, Anderson. pede ajuda para mim para comprar iluminação para a igreja. Seja muito bem-vindo aqui, Padre O Anderson nos ajuda a melhorar a qualidade dos vídeos lá da Santa Mais ou Generosa. Deu aí uma mentoria pra gente. Amém, mais ou menos, né? E estou com duas pessoas especiais. Ela já participou de um aqui. A Miss Brasil, Monalisa Alcântara, e seu marido Emílio, que eu fiz questão dele estar aqui hoje para falar da vida cristã dele, da vida de casado deles. Sejam muito bem-vindos mais uma vez para o Pode Vir na Fé. Obrigada, é prazer de novo estar aqui. Prazer é meu. Pra gente Obrigado. falar desse assunto que eu amo. Que eu gosto Outra vez o tanto. Emílio ficou só nos bastidores ali, né? Fiquei só conversando ali por fora, É. né? Tivemos um E aí podcast você- antes do podcast, né? Verdade. Conversando. Aí você puxou a gente. Vamos falar um pouco disso aqui, né? Vamos Pra falar. ajudar alguns casais aí também, né? Exatamente, ajudar uns casais na fé, o quanto que é importante Deus, Jesus Cristo na nossa vida, e principalmente na vida de casado, né, que faz diferença. Faz muito. Faz toda a diferença. Conta um pouquinho da história de vocês, como que era, o que fez vocês virem para essa fé cristã de casal. A gente se conheceu na nossa cidade, em Teresina, há 9 anos 9 atrás. anos. Exatamente. E a gente se conheceu debaixo da ponte. Eu sempre faço essa brincadeira. A gente se Literalmente debaixo da conheceu ponte. debaixo da Literalmente. ponte, É. porque foi realmente lá o local. Mas foi assim do nada? Foi. Não, na verdade, um grande amigo meu tinha me falado Ah, sobre tem ela. essa parte. Fala essa É. parte, que é uma parte muito importante. Esse meu grande amigo sabia que eu não era muito da rua, assim, né? E era de longos namoros. Ele falou, ó, tem uma menina que eu acho que combina com você. O nome dela é Mona Lisa. Eu digo, o nome é bonito, né? Cara, ele terminou de falar, a gente chegou no local onde a gente ia, quem tava na porta? A Mona Lisa. É, Parece tá- até que foi Deus que colocou ela ali. Na verdade, eu não estava, eu estava em outro lugar, né? E aí, eu tenho um amigo que estava fazendo esse evento dentro desse bar, né? Que era um bar que ele fechou para fazer esse evento. E a gente estava em outro local com os amigos, estava muito próximo. Eu falei, vamos lá, porque a gente precisa prestigiar o nosso amigo. E fiquei na porta desse evento, porque meu amigo estava na porta. Pra conversar com ele enquanto o evento estava rolando. E foi aí que ele me viu. E aí eu chego de carro com o meu amigo e ele olha, coincidentemente tá ali. Aí eu olho e vejo uma pessoa muito bonita, alta, elegante. Mas fala o que você pensou. Aí eu pensei na hora, mas sim, amigo, desculpa, mas primeiro, ela é muito nova. Eu nunca tive nenhum namoro com ninguém muito nova. E segundo, olha o tamanho dessa mulher, eu sou um tampinha. Eu sou muito pequeno, olha o tamanho dela, não vai dar certo. E aí, beleza, ela tava lá, a gente se viu, cruzei, Eu não não cumprimentei lembro nem ela, a dele, gente não se Não conhecia. Não, ele me viu, mas eu não vi ele. A gente não se conhecia, ficou. Uma semana depois, eu fui pro evento debaixo da ponte, Exatamente. que Aí- era próximo à casa dela. Então, eu tava trabalhando, né? Eu trabalhava muito como modelo, estudava e trabalhava, né? Eu tava no meu último ano do ensino médio. Então, eu trabalhava de domingo a domingo, basicamente. Aí, trabalhei no sábado, no domingo também. E pedi pro pessoal a empresa que eu tava trabalhando, pra me deixar na van da equipe, pra me deixar na frente desse evento. E aí, eu tava com 2 amigos também modelos. A gente tava se divertindo, dançando bastante. Era o dia do rock. Esse evento era um evento ocupacional, né? Passou, não. Eles entravam em algumas regiões, alguns lugares que tinham problemas na cidade e faziam um evento ali. Por isso que era debaixo da ponte. Sim. Porque a ponte estava passando por uma obra que já fazia muitos anos. Estava tendo um assoreamento do rio. E ali era um evento para que a gente observasse os impactos ambientais, assim. E por isso era debaixo da ponte, no meio de um poeirão e tudo. E aí tava tocando rock nesse dia, fui dançar, me divertir. Eu lembro que eu tava até comentando com a minha amiga, vamos dançar hoje até o final da festa, que eu trabalhei muito, eu mereço. E aí, exatamente. E aí eu tava dançando, encontrei com um grupo de amigos. Aí esse meu amigo tava procurando um isqueiro. E aí, acho que foi uma outra amiga minha que chegou perguntando pra ele, que eu tava conversando com ele. Nisso Esse eu cheguei, mesmo. e você tava dançando lá no poeirão todo, né? E você chegou, Eu cheguei com o me Marcinho, aí o viu. Marcinho me falou, olha ali quem tá ali de novo. Aí eu digo, tamanho dessa mulher, gigante, né? Demorou alguns minutos, ela bate no meu ombro, do nada. É, Ela exatamente. encosta em mim, dá um toque. Tem um isqueiro?
Aí eu olhei assim, não fumo, nunca fumei, eu nem bebo. Não, você não falou desse jeito, não, tá? Não falei assim, eu fui mais simpático. Ele tava. Não foi, ele foi sarcasmo, assim. Ele. Olha a situação, né? Eu tava conversando com esse mesmo amigo que tinha feito esse evento. Essa minha amiga chegou perguntando: isqueira de flor, eu não tenho? Ele falou: eu também não tenho. E aí ele falou assim: eu acho que aquele cara ali tem. E apontou pra Porque ela ele. me conhecia, né? Ele te Acho que conhecia. ele me Ele te conhecia. conhecia. E aí falou: vai lá, Mona Lisa, você é uma mulher linda, com certeza você vai conseguir esse isqueiro, não sei o quê. Não era pra mim, mas eu fui, sabe? Fui lá, bati no ombro dele, porque tinha as amigas que eu tinha trabalhado naquele final de semana, junto com ele, tava cheio de mulher lá ao redor Eu tive dele. muitas amigas. Tinha muitas amigas. E essas meninas não eram modelos muito bonitas, mas eu tinha ensinado pra ela algumas coisas ali no trabalho e tinha criado um vínculo. Eu falei: vou conversar com elas, cumprimento e pergunta, né? Não chego assim do nada. Aí conversei: oi meninas, tudo bem? Ela: você é que tava dançando, que a gente tava falando sobre você. Já fiquei morrendo de vergonha, porque eles estavam comentando que eles estavam falando sobre mim. E elas lembraram que eu era a mesma pessoa que tinha trabalhado com elas horas antes. E aí eu pedi o isqueiro pra ele, ele falou assim: eu tenho cara de quem fuma? Eu tenho cara de quem fuma. Pô, é verdade. Eu tenho cara de quem Eu tenho cara de quem fuma? Sério? Aí eu fiquei assim, né, morrendo de vergonha, né? Tipo, Nossa, né? Eu fui tão educada, a pessoa já chegou assim. E aí ele brincou assim comigo. Mas disso gerou 3 horas de conversa. Eu acabei a tua dança, né? Porque a gente passou a noite inteira conversando. Aí ele começou a puxar assunto, eu já achei um saco, né? Porque eu nunca... Tá vendo? É que eu nunca fui, assim, apesar, eu era muito nova, tá? Nessa época. Mas eu não tinha esse costume de ir pra paquerar, assim, nas festas, sabe? Eu ia muito pra dançar, pra encontrar com os meus amigos. E aí, quando chegava um homem já conversando, puxando, eu já ficava com... Ainda mais um homem mais velho, né? Mais velho, eu ficava sem paciência. Eu já falava: ai, meu Deus, lá vem. O homem não pode vir e já vem dando em cima. Ai, que saco. Mas aí foi o diferencial. Eu não Ele não deu você. em cima. Por outro lado, Aí ele eu começou a tratei conversar, ela né? como uma amiga. Que eu iria conhecer normalmente. Aí as Obviamente amigas... eu tinha ali, né? Bonita, mas ela é alta, né? Então... Aí Vai as dar erro, amigas vamos ver deles, aqui muito vai ser. espertas, né? Saíram. A gente vai ali beber água. Porque ele o tinha clássico. comentado que me achava muito bonita, né? Elas saíram: a gente vai ali beber água. E todo mundo saiu e me deixou sozinha com ele. E aí, Inclusive o meu amigo, né? aí eu falei: nossa, eu tô morrendo. Eu já cheguei na conversa: sim, claro, eu tô morrendo de dor, dancei tanto que eu tô com a coluna doendo. Aí ele começou a conversar, muito simpático, não deu em cima de mim em nenhum momento. Começou a conversar sobre coisas sobre tudo, aleatórias, sobre né? música, sobre música. trabalho, enfim, várias coisas. Arte, porque tinha várias artes expostas, a gente começou a falar sobre isso. Bem, ele conversa, né, muito, você sabe, conversa mais do que eu. A gente ficou umas 3 horas conversando, e aí do nada ele falou assim: olha, tá aí com dor nas costas e eu te alugando, vou ter que ir embora. Ele cortou o assunto. Falou assim: mas me dá seu número, me dá seu número aí pra gente conversar, achei você tão bacana. Aí aquilo foi rápido, né? Mas na minha cabeça foi uns 50 minutos. Dou meu número errado, dou meu número certo. Dou meu número errado, dou meu número certo. E aí eu falei: eu vou dar o número certo, porque ele foi uma pessoa simpática, não deu em cima de mim, e qualquer coisa eu bloqueio. Assim ele cortou foi. o assunto na melhor parte, né? Não, exatamente. Aí tá o número certo, eu tinha até esquecido que eu tinha dado a desculpa da coluna. É que sempre teve uma visão na minha cabeça. Eu não poderia deixar que ela cortasse o assunto. Porque se ela cortasse o assunto, ela finalizaria e eu não teria como ter acesso novamente. Então fui eu que cortei, para que depois ficasse aquela história. Espertinha. Acho que a gente tinha mais para conversar. É igual a série, né? Tem que deixar tipo isso, capítulo. entendeu? Porque senão ela vai me abusar, vai ficar um negócio chato assim. Né? Aí ele pegou meu número, dei o número para ele, a gente seguiu. Cada um foi para um lado. Eu fui com os meus amigos dançar, cheguei depois bem tarde. Nesse dia o carro quebrou, a gente ficou no meio da rua esperando um táxi, foi um mau negócio. Beleza, a vida seguiu. Passou alguns dias, passou uma semana, ele me mandou mensagem. Mensagem no outro dia. No outro dia, tudo você bem, lembra de anota mim? no número. Aí eu não respondi. 7 dias. Ela não respondeu. 7 dias. Cabalista. Passou o tempo. Eu tava doida pra responder. Né? Não. Tava tranquila. Cara, se você souber. Não queria o próximo capítulo da série. Não. Ela botou a prima dela pra falar comigo. Não. Isso jamais eu vou esquecer. Eu passei alguns dias conversando com a prima pensando que era ela. Fazendo teste. Na verdade eu deixei o número assim, não voltei a falar com ele. Aí a minha prima, que não foi nesse dia comigo na festa, que ela sempre ia assim comigo,
chegou num outro final de semana na minha casa e ela tinha essa mania de olhar o meu celular e eu deixava, assim. Ela mexia no meu celular, não me importava, porque ela é minha amiga de infância, assim, Como sabe? irmã foi criada. Como irmã, ela criou as minhas primeiras redes sociais, então ela mexia, eu não via problema de ela mexer, assim, né? Ela olhando o meu WhatsApp, viu a mensagem dele e falou, quem é essa pessoa? Eu falei, ai, pelo amor de Deus, não responde não, que ele tá aí Na no verdade, vácuo. ela já sabia mais ou menos que eu fazia eventos, sim. festas, né? Aí ela, Eu quem também é essa trabalhava com pessoa isso. aqui? Aí eu falei, não responde não, porque ele tá aí no vácuo e assim ele vai ficar. Conversei com ele, foi simpático, mas eu não quero conversa não. E aí ela falou, eu vou responder sim, porque ela pesquisou, viu que ele fazia festa. E era uma festa bem E era uma festa bem conhecida legal, na e cidade, ela né? queria ir pra festa e falou, você vai responder agora. E Eu quero ir mandou... pra Tem minha aquele festa. ingressozinho, né? Olha só. Aí ela pensou nos ingressos. E aí mandou mensagem pra ele, aí ele respondeu, e ela começou a conversar com ele. Eu falei, não faz isso, fulana. Não faz isso, porque você Conversando vai com ele no teu embora. nome. Você vai embora jurando que ela e eu era, vou eu ter jurando que que ela era. continuar a conversa. Bem, resumo. Ficamos assim, a semana, falei com ele, mas já era um tom diferente, ele até achou estranho, já não tava tão simpática assim, já tava meio, um pouco grossa em alguns momentos. Bastante, né? Mas, Não era assim, mais a mesma respondia pessoa. pelo menos. No outro final de semana, minha prima voltou, ela voltou a falar com ele, aí voltou uma outra personalidade simpática, Nossa. conversando. Quando deu na outra semana, eu falei, bem, se eu for do mesmo jeito, assim, né, meio seca, coitado, vai achar que eu sou... Porque nenhum Achou que desses eu sou momentos doida. eu dei em cima dela. Foi uma Achou. conversa informal Você não normalmente. achou que ela era bipolar, não? Tipo, Achava. uma hora tá Achei, simpática, de verdade. outra não? Chegou um momento que eu bloqueei ela de todas as redes sociais. Eu digo, eu não quero mais papo com Você não essa sabia pessoa. que era Ela... prima dela, né? Não sabia. Não. Eu digo, no dia ela me trata bem, no outro dia ela me trata estranho. Como é isso? Doida, né? É ioiô? Vai ficar essa história assim? no fim- E eu só quero uma amizade. Até agora eu não dei em cima dela, não era essa Não, minha você não intenção, queria né? amizade, deixa de mentira, Não, meu Mona. filho. Não, Mona. Lá Não foi dentro... explícito. Lá dentro tinha uma outra ideia, mas eu não tinha especificado isso ainda. Mas enfim, né? assim, tinha eu exposto ainda. voltei a falar com ele porque ele é uma pessoa super bacana, tinha assuntos interessantes, né? A maioria das pessoas que eu me relacionava naquele momento eram tão rasos, apesar de muito nova, eu tinha muito assunto, né? Eu já estudava, trabalhava. Então, eu achava, assim, as conversas dele bacana. Ele conversava, contava histórias legais, as viagens dele e tudo. Eu viajava todo final de E semana. aí Né? a Eu gente- trabalhava pra viajar no final de semana. Eu não É, gostava a muito de festas, Ah, que a não ser legal. as minhas. Então eu gostava muito de cachoeira. Eu Aí ele pegava uma contava barraquinha de da- camping, comprava Nossa, algumas que coisas de legal. mantimentos e ia pra uma cachoeira sozinho. Sozinho. Então ele sozinho, contava dessas legal. histórias de natureza, eu sempre gostei bastante. Então a gente começou a se dar bem, mas no Eu fim, fotografava, né? E você trabalhava com fotografias, Então, eu eu achava as fotografava fotos a dele natureza. bem legais. Ah, Eu gostava de acampar e fotografar a Ele natureza, tinha uma flor edições diferentes no selvagem. Instagram dele. O Instagram que dele legal. era muito bonito, assim, era bem verde, tinha natureza, serra. Cachoeiras. Eu achava muito Olha legal só, isso. Vamos marcar? Vamos. É? Porque eu faço Você isso também. gosta? Eu não vou muito Eu aqui. tenho um primo meu que é do exército, hoje é da aeronáutica, ele Legal. adora. Ah, que E a maravilha. gente tá marcando de Pois acampar. me coloque no meio pra mandar Ele mesmo. tem uma barraca. Olha aí, ó. O Pato A vai gente também. também. Eu gosto de pescar. Olha aí. Aí, ó, Eu já bora? já Eu deu tenho todo certo. equipamento de pesca. Olha aí, Bora. vamos. lá. Fugindo um pouco do assunto, Aham. mas a gente quer ir lá pro Porto Jofré, já ouviu falar? Não. É divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nossa. Lá você vai deve ser fotografar incrível, onça. hein? Ah, é muito Já me bom. deparei com uma no Piauí, hein? Ele vai contar a história É uma dela. história que o Padre Alisson, inclusive, todo mundo Eu que acho que é escuta... história de dá uma- pescar. Não, eu não tirei foto que eu fiquei tão amarelo de marcar? medo. Vamos. Meu primo tá doido pra ir também. Então vamos. Vamos? Vamos. Só que lá vai com guia turístico, com Não barco, tem problema. E as onças ficam tudo na beira do rio. Não, eu quero bem Maravilha. distante. Deixa elas bem alimentadas e longe. Mas enfim, Marcado. Marcado. nessa conversa Foram toda, 7 foram meses várias. isso, né? Foram 7 meses, né? De conversa. De conversas. Conversa, A é. gente não. Às vezes a gente marcava, aí eu falava, ai, não posso eu ir. queria marcar. Ela dizia, não dá certo, minha mãe não deixa. Ah, Aí eu chegava nos lugares, quem tava lá? A Mas bonita. a minha mãe não tinha deixado, que Dançando. eu tinha convencido Aí eu ficava, ela. não, essa menina tá me tirando mesmo, né? Mas enfim, a Tudo gente bem, eu ficou vou só- muito tempo assim nessa. Lenga-lenga. São várias histórias, né? Os meus amigos, a maioria não era muito a favor, falavam muito mal dele. É, muitos falavam Falava, mal de mim. ele é uma pessoa Me chamavam de grosseira, playboy. de playboy, Ah, chamava ele de.
E ele era uma pessoa muito diferente do que as pessoas... Entendeu? Eu do nunca que... tive por que me chamarem assim. Ela, inclusive, quando me conheceu, olhava pra mim assim, estranho. Parecia um mendigo, as roupas tudo rasgadas. Ele andava com roupa toda rasgada. Como é que esse menino é playboy? Que playboy estranho é? Tava mais pra rir. Exatamente. Mas, assim, ele era uma pessoa muito educada, uma pessoa extremamente gentil, muito diferente de como as pessoas falavam. E não eram amigos dele, eram pessoas que tinham convivência, né? Assim, que estavam no mesmo meio. Alguns tinham até trabalho nos mas eventos, assim, não né? tinham... Mas falavam mal. Não conheciam ele intimamente. Então, eu sempre fui muito fechado eu ficava observando, né, bem? Algumas pessoas falam isso, mas a minha convivência é uma pessoa extremamente educada, falava muito bem dos pais dele. Isso era um ponto que pra mim foi muito positivo. Hoje eu observo, hoje com muito mais maturidade, eu vejo que eu me apeguei em pontos que são muito importantes. Então ele sempre falava muito bem da mãe, do pai, do respeito que ele tinha. Então a gente depois, quando a gente começou realmente a namorar, 7 meses depois. Lembra quando foi a nossa primeira saída? O horário que eu voltei e como você reagiu a isso? A gente vai chegar nesse ponto, né? Nossa primeira vez que a gente ficou foi... Logo naquele momento a gente já começou a namorar, assim, a gente já não se desgrudou, né? Que foi no... Quando a gente começou a se aproximar e ficou mesmo ali, eu já sabia que seria um namoro. Eu falei isso pra ela. Ela até se assustou, você tá ficando doido. Esse homem quer casar, ele falava em casamento, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho 18 anos, o que esse homem quer casar? Eu acho que a gente vai casar. Sai daqui, louco. Porque a gente já tinha 7 meses de conhecimento um ao outro, né? Aquele tempo de preparo. Ele já falava, eu vou casar com você. Eu falei, ai meu Deus, eu vou sair correndo, porque esse homem tá ficando doido. Mas assim, hoje eu percebo que eu me apeguei a pontos muito importantes. Então, a gente saiu uma vez pra uma festa, a gente gostava muito de música. A gente gosta ainda, mas a gente não frequenta mais. Mas a gente gostava de ir pra raves, né? A gente vai chegar na ponta lá do casamento. Gostava muito de festa de música eletrônica. A gente ia pra uma rave, e aí rave vai até tarde, né? Tipo, vai até... Amanhece o dia. 2 horas, E aí a gente voltar. Aí quando dava 5 horas da manhã, ele falava, vamos pra casa. Aí eu falei... Vamos pra casa, assim, na o metade DJ... da festa. Nem, o principal auge nem chegou. Ele falou assim, não, pô. meu pai vai já chegar. Meu pai acorda. Meu pai 6 acorda. horas. É verdade, meu pai acorda. Eu não vou chegar antes dele acordar. E eu não posso chegar antes dele acordar. Eu falei, mas assim, querido, você tem 30 e poucos anos. Como assim? Até eu chego em casa e minha mãe tá... dentro de casa uma linha tênue que ela é impassável. O respeito. Respeito. Então, se meu pai não gostava que eu chegasse de dia, eu não chegaria de dia. Eu não daria esse motivo para ele se chatear comigo. Então ela naquele dia teve esse impacto, porque ao contrário de mim, o pai dela faleceu quando ela era muito nova, né? E a mãe dela era uma pessoa mais tranquila em relação... Minha mãe é mais nova, né? Minha mãe sai às vezes junto comigo. Então eu tinha essa situação, como meus irmãos também, não é algo só meu. Então, pra ela foi um impacto. Ela, como assim, 5 horas da manhã? Eu digo, pois é, então. Ao mesmo tempo que eu achei. Pra casa. Ao mesmo tempo que eu achei bobo, porque eu era nova também naquela época, né? Então eu achei bobo, assim, da parte dele, um homem, né, mais velho. Já era dono da minha vida. Dono da vida dele, do trabalho dele e tudo. Mas depois eu percebi o quanto que isso demonstrava o contrário daquilo que as pessoas estavam falando sobre ele, né? Ele tinha muito respeito pelos pais. Ele determinou isso. Não foi o pai dele que implementou. Mas ele, olha, não vou chatear o meu pai, é uma regra que eu criei, mas que eu vejo que eu não posso ultrapassar, porque isso vai gerar um conflito que eu não quero, um desrespeito que eu não quero. Eu estou morando com ele, então eu vou respeitar as regras dele. Então aquilo me deixou... Aí você viu o respeito que ele já tinha pelo pai ali, né? Exatamente. E logo depois eu te levei em casa. Né? Aí ele conhecia a mãe dele. Eu ainda fui meio assim, né? Quando minha mãe perguntou, acho que foi minha mãe que perguntou, né? Sua namorada? Eu, minha amiga. Minha amiga, namorada. Ai, como é que eu deixei me passar por essa situação? Eu não faço isso, hein? E foi assim, arrebatador. Foi algo que eu nunca vi acontecer na minha vida com outros relacionamentos, né? A minha mãe se apaixonou pela Mona Lisa. Olha só. Foi algo assim, e a Mona Lisa por ela. Porque a Mona Lisa é uma menina muito simples, né? Sempre foi muito simples. Então ela se conectou com minha mãe, que também era muito simples. Minha sogra pra você ter ideia, meus pais eram muito pobres e batalharam muito para poder vencer um pouco ali na vida. Aí, como eu costumo falar, quando minha mãe faleceu, ela tinha mais terço do que roupa. Então ela não mudou de vida, apesar de ter mudado financeiramente de vida, né? Então ela viu isso na Mona Lisa. Uma menina que também vinha de uma simplicidade, a qual ela também fazia parte com meu pai. E uma menina que tinha sonhos e era batalhadora e não era prepotente em nada. Mona Lisa já era um pouco conhecida na cidade, ela trabalhava como modelo, então já aparecia na televisão, em algumas grandes marcas do estado, né?
Então, geralmente, quando isso acontece, as pessoas mudam um pouco, né? E a Mona Lisa não. Ela foi direto pra cozinha, lavar a louça com minha mãe, ajudar, não sei o quê, sem ela pedir, sem nada. Então, criou essa conexão. Minha sogra... Mas a minha sogra também é muito fácil, assim. Ela não é nada difícil, assim. Eu falo, minha sogra era um anjo, assim. É muito fofa, muito educada, muito tranquila, devota de Nossa assim, Senhora. muito tranquila. Ela rezava 3 vezes ao dia. E aí, assim, eu já tive uma relação muito boa de primeira com o pai, Meu pai também. com a mãe dele, e logo a gente começou a namorar, realmente, já, né, E aí a gente oficialmente. levei pra uma dessas viagens. No carnaval, lembra? Aí a gente já avesso a muitas festas. E isso a gente não católicos, tá? Não cristãos, Só católicos de IBGE, assim. a minha família, meus Eu pais. nem entrava. Gente, assim, eu falo que tudo bem, eu era católica de IBGE, mas eu realmente não era católica, eu não entrava na igreja há muitos anos. Só aquela coisa, um velório, 7º dia, ou quando eu vou pra casa da minha avó, que lá minha avó me obrigava, né? Aí, A verdade É. é que precisava da catequese, né? A catequese, ela entra na tua vida para te trazer o entendimento que falta para A você gente não tinha buscar a nenhum igreja. conhecimento. A gente não tinha esse conhecimento. Então, a nossa vida ali, a gente tinha até, inclusive, umas diferenças de pensamento, não, principalmente pela nossa idade, né? Sim. Então, ele já tinha mesmo com essa mentalidade muito moderna dele, ele queria casar, queria ter filhos. Nosso primeiro impasse é que eu falei fui pra ele que eu criado não queria ter pra casar. filhos, né? Né? Lembra que eu dizia isso? Eu fui criado para casar, não fui criado para É. morar junto. Então, algo assim. ele falava, olha, eu quero ter filhos, eu quero casar. Eu lembro que até durante o nosso relacionamento, ele falou, ó, uma pessoa, surgiu um boato de que ele já tinha sido casado. Nossa, eu lembro disso. Eu falei, não é E que possível, eu era gente. agressivo com a pessoa, Era, né? era. Nossa, como inteligente. Não, e- Que loucura. Muitas, assim, é que a gente não... Ainda bem não que a pessoa precisa- que disseram, ele foi casado com a fulana, especificaram, era alguém conhecido. Ele até me mostrou, hein? Eu Essa mostrei aí é minha esposa aí, ó. Minha esposa aqui, é minha amiga, minha conhecida. Tá que você provar aqui. Que Ele até casado. mostrou, hein? Que estão dizendo que é minha Nexo, né? Pra você esposa. ver como é a mente das pessoas. Mas assim, obviamente, eu sou boa de stalker, né? Então eu pesquisei tudo sobre ele, que eu não sou besta nem nada. Então eu, obviamente, já tinha feito a minha pesquisa, conheci a mãe, conheci os irmãos, então não tinha, até porque ele sempre falava, né? Eu não sou desse negócio de casar várias vezes, vou casar uma vez na minha vida, Inclusive, por isso eu nunca uma casei, observação no meio disso, nunca né? tive filhos. Quer saber a pessoa que você tá se relacionando? Observe se ela te leva pra conhecer a família dela. É. Se ela não te leva pra conhecer a família dela, ela não te insere no contexto real da vida dela. Minha mãe Não falava é alguém isso. Minha importante, mãe né? falava, quando você arrumar uma namorada, for pra casar, veja como ela trata os pais. É. E ela vê como você trata os seus pais. exatamente. Isso é verdade, isso faz toda a Minha mãe diferença. falava, infelizmente minha mulher não conheceu minha mãe. Não deu tempo. Senão ia ainda. dar muito certo, igual o caso Mas dela isso que eu é um tô ponto passando. muito interessante, assim. São pequenas coisas que você precisa observar, sabe? Eu acho que... Porque todo mundo pode falar, eu sou bom, eu sou legal, eu sou respeitador. E as suas atitudes, né? Então, às vezes, muitas mulheres se encontram... Aí eu posso falar mais desse lado das mulheres, né? Se encontram em relacionamentos ruins, mas elas se apegaram muito àquilo que o rapaz disse, aquilo que ele vendeu sobre ele, Nossa. e não sobre as suas próprias atitudes, né? Então, ele é grosseiro, ele quando bebe fica uma outra pessoa, e aí ela se apega naqueles momentos Exato. sóbrios, naqueles momentos, né, legais, pontuais, e que ela, na cabeça dela, parece que é todo relacionamento, quando Exato. não é. Então, assim, isso pra mim foi... Eu não tinha essa maturidade de perceber isso, mas ao mesmo tempo, a gente até falou no outro podcast sobre o meu pai, ele tinha muitas coisas parecidas, assim, como o meu E todo pai. mundo falava isso, né? Então, Tuas tias, as pessoas que foram me exatamente. conhecendo foram dizendo, nossa, Então, você a parece minha... o pai dela. E eu também não conhecia o pai dela. Não conheceu. Não, A que o pai dela pouca, parecia a muito referência que eu tinha do meu pai lá atrás me ajudou muito, assim. Uma pessoa respeitadora, uma pessoa que tratava muito bem a minha mãe, que tinha muito respeito pelos pais. Então, eu acho que isso foi um demonstrava norte pra você mim, né? diariamente, né? Eu respeitava todas as tuas posições. Eu nunca invadia as tuas... Mesmo ele não concordando, Mesmo não concordando, eu ele deixava tinha muita ela. paciência, assim, com as minhas ideias. Mas, enfim, acabou que a gente veio pra cá, pra São Paulo. Não, aí a gente foi pro carnaval. Ah, sim, No carnaval, claro. no carnaval, acampando numa serra muito bonita que tem lá no Piauí, que eu ainda tenho fotos lindas, tenho quadros lá no Piauí sobre esse acampamento. Ela me fez um comentário no meio do acampamento. Tá, verdade. Me convidaram para ser candidata ao Miss Piauí. O que você acha? E eu trabalhava com advocacia, eu tinha um escritório de advocacia, algumas salas locadas. Aí eu olhei para ela e falei, olha, não entendo nada sobre isso, mas eu assisto Miss com minha mãe. Como minha mãe não tem filhas, e eu sou o filho mais velho,
Então, eu sou muito ligado à minha mãe, ela gostava e eu sentava no sofá e assistia com ela sempre. Vi vários Miss, mas eu não sei trabalhar por trás disso. Se você me ensinar, eu posso te ajudar de alguma forma. E eu acho que E aí a gente voltou desse acampamento de carnaval para começar a preparação dela para um mês depois participar eu virei do Miss. É, e aí a gente foi correr atrás. Ela foi me dizendo, preciso de patrocinadores, preciso disso, daquilo, outro. Como eu já tinha um certo conhecimento com algumas pessoas da sociedade em Teresina, eu fui juntando pessoas e trazendo para perto dela. Uma psicóloga, uma pessoa que trabalha com moda, e aí ela também já trabalhava com algumas partes. Já tinha vários e juntou patrocinadores. várias pessoas que conseguiram dar para ela aquele mínimo que ela precisaria para concorrer. Na verdade, assim, uma coisa que eu acho que foi muito... Né? Eu abandonei meu escritório para virar Uber dela. Ele, assim... Pela manhã eu já não trabalhava mais, eu só levava ela para os lugares. Só levava. Uma coisa que eu acho que foi determinante para mim é que eu me relacionava com uma pessoa, assim, não era nada sério antes, e eu participei do Team. E aí eu entrei e falei pra essa pessoa, né? Eu vou participar do concurso Team. Nossa, eu lembro que ele zoou tanto. Assim, eu falei com tanta animação. E ele enquanto isso, falou, ele falou assim, ele jogou um balde de água fria, sabe? Desmereceu completamente, assim. Mesmo sem conhecer, né? Eu poderia ter falado uma outra coisa, mas ele foi bem enfático, assim, nos seus comentários e me deixou arrasada, né? Quando eu comentei com o Emílio, ele já veio, nossa, que legal, como é que a gente pode fazer? Você quer que ajuda? Você tá precisando de ajuda? Você quer que incentivou ainda muito, mais. me incentivando muito. Então, aquilo pra mim, eu fiquei analisando essa situação, né? Como a pessoa que eu nem queria namorar, que eu nem queria conversar, tava ali me apoiando e achando barato, achando legal. E por mais que tivesse a possibilidade de eu morar longe, em nenhum momento ele pensou, não, se ela morar longe, nosso relacionamento não vai dar certo. Então ela não pode... Não, em nenhum momento ele pensou nisso. Ele falou, nossa, você tem que sair daqui, você tem que realmente viajar, trabalhar, voar. Eu vi a minha família sair de uma situação de vida muito complicada e vencer na vida. Eu não ia privar ela dessa possibilidade, né? Então, isso pra mim Mas foi legal importante. mesmo o jeito que você pensou de incentivar, porque você pensa, vai morar longe. Vai pra essa vida, por exemplo, de glamour. Vai conhecer. Tem o ciúme, né? Números disso aí. Vai conhecer, sei lá, artistas, modelos, os caras que... Gente mais importante, né? Empresários, não sei o quê. Tanto é que quando ela, depois disso tudo, ganhou Miss Piauí, ganhou Miss Brasil, quando ela voltou pra Teresina uma semana depois... Ele queria terminar comigo, olha que ousado que ele é. Sério, a minha melhor amiga da época, ela me viu chorar de casa até o aeroporto. Ela me viu chorar de casa até o aeroporto. Porque foi um dilema muito sério na minha vida. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou acabar com ela e deixar ela livre para voar, porque vai aparecer tudo isso que você está falando aí. Pessoas famosas, outras pessoas mais interessantes, com muito mais dinheiro para poder manter uma vida de padrão que São Paulo, que eu não imaginaria que eu conseguiria ter. E aí, o que eu vou fazer? Aí quando eu chego no aeroporto que eu vejo ela, a primeira pergunta foi: a gente vai continuar ou a gente vai terminar? Ela, menina, cala a boca, a gente tem que falar um monte de gente que tem aqui, que tem que subir num caminhão do Corpo de Bombeiro. Falei, Emílio, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer agora. Você chega de crise. Dele, né? Não, coitado, eu imagino assim, mas não, sem crise, porque eu tenho muita coisa pra resolver, tenho que dar entrevista. E tem um pouco tempo no Piauí, né? Você tinha poucos Enfim, assim, a gente passou por uma barra, porque esse momento de adaptação, de mudar de estado, dele resolver vir pra cá, porque geralmente, né, o homem vai... Na verdade, é o contrário, né? A mulher que acompanha o homem. Você passa no concurso, sua esposa vai atrás. E eu tinha uma estrutura já funcionando. E aí ele deixou tudo isso e veio pra cá pra me apoiar no meu trabalho. Largou então tudo. Ambos, né? Ambos largou tudo, e veio pra São Paulo. Exatamente. Né? E ele veio comigo, assim, eu vim primeiro, depois ele veio, alugou, a gente não podia morar junto, então ele alugou. Minha mãe falou pra ti? Quando eu vim embora? Não lembro. Eu tô perdendo meu filho, mas com você eu deixo. Eu fiquei com muita dó quando ela falou isso. Porque eu sabia que eles tinham uma ligação muito forte, assim, eles eram muito amigos. Muito, muito, muito amigos. Mas ela nunca foi nesse sentido, ela nunca foi egoísta, sabe? Não, assim, ela sempre pensou no filho, apesar dessa ligação, desse grude que eles tinham, e a gente pode até falar sobre isso, porque isso pesou em alguns momentos no nosso relacionamento, né? Esse grude que eles tinham, ela tinha essa coisa de... Mas ele tá vivendo a vida dele, é o relacionamento dele. Precisa, né? Ela tinha essa visão, assim. Então, eles apoiaram, isso foi muito importante.
a gente veio... No fundo, ela entendia que o filho deixará o pai e a mãe e se juntará a esposa. Né? Exatamente. Ela até mais do que entendia. eu. É isso que a gente vai chegar, talvez né? eu fosse o problema nessa situação. verdade. Porque eu ficava, não quero deixar minha mãe ali ainda, sabe? E aí, Ela enfim, precisava de mim, eu era o filho que levava eu ela acho pra que tudo. esse foi o primeiro ponto, assim, de turbulência, assim, porque num casamento as pessoas imaginam que, casei, no auge da paixão, vai ser tudo maravilhoso. Na verdade, você vai passar por muitas crises, você vai passar por muitas oscilações. E essa primeira adaptação de se encaixar, da gente realmente ter um relacionamento ali, foi essa primeira oscilação, assim, né? Essa primeira dificuldade. Foi a questão do meu trabalho, morar fora, deixar as nossas famílias, a questão A gente da não pôde morar idade, junto, né? a princípio, quando chegou aqui, né? Eu tive que Então, morar num local diferente. essa fase dele se adaptar às minhas viagens, à minha vida corrida, que ele achava incrível, mas de uma certa maneira incomodava, né? Porque a gente não tinha tempo, a gente se viu às vezes uma vez no mês. Em um ano eu acho que a gente conviveu 3 meses. A gente, Era só ela exatamente. viajando fora do Brasil. O Brasil foi um negócio muito intenso. Foi realmente Viajando o muito Brasil inteiro. Então, essa foi a nossa primeira adaptação, que a gente superou. Hoje a gente tem bastante lições daquela época que a gente fez errado, tanto da minha parte como da parte dele. Mas foi um momento muito difícil, né? E aí, depois que passou o MIS, que a gente começou a morar juntos, que aí a gente não casamos, começou a morar junto. Aí essa foi a nossa segunda dificuldade. Foi a Que é, convivência ali, estou convivência. namorando, estou noivando, estou morando junto, mas não sou casado, mas moro junto, então E é nisso considerado casamento, então era uma E nisso bagunça, eu né? tinha sido criado pra casar, não pra morar junto, mas já tava morando Nossa, junto, então aquilo igualzinho foi eu. muito confuso na minha cabeça. Foi muito Igualzinho. confuso. E aí demorou um pouco essa segunda parte assim da nossa vida, foi bem Não, foi que a gente complicada. faz tudo errado. Nossa. A minha mãe não deixava, se não fosse casado, se ia na casa dela, não deixava dormir no mesmo quarto, não. Você num quarto, ela no outro. Aí a gente vai e junta com a mulher. Nossa. É que como eu já tinha falado sobre isso, tínhamos algumas coisas muito parecidas, então questão familiar, questão da honestidade, tá vindo ali de baixo, de trabalhar A duro. família dela lembrava muito a minha A família. gente tinha muitas coisas Os avós dela do parecidas, né? interior eram muito parecidos com meus avós do interior. Mas Então, outra. A escalada da família dela é igual a dos meus tios e do meu pai, e eu vi uma parte disso. Eles se Então, me identificavam identifiquei muito na com hora. isso. Tanto é que Sim. quando eu chego no Piauí, às vezes eu quero ficar pouco na casa do meu pai, eu quero ir pra casa da avó dela, que é o interior. É. Quase sem luz, sem internet, Ah, sem que nada. beleza. É, hoje É tem, bom. hoje Paz tem, total. hoje tem Hoje internet, mas só na casa da minha avó também, se der um passo, assim, não tem hoje mais. Mas assim, essa foi nossa outra dificuldade, porque eu primeiro não queria ter filho, aí depois tudo bem Nem queria casar, não queria Tanto é que a casar, gente não queria discutiu casar por na isso, né? igreja, nossa primeira discussão, né, amor? É. E minha mãe Eu tava digo, como que eu junto não vou nesse casar dia. na igreja? Isso não Foi existe. isso. Apesar Aí de que eu era católico de BGE, eu ainda não tinha um Mas já queria conhecimento. casar na igreja. E- Já tinha essa Fez certeza, eu auxílio BGE. precisava. Mas, É. e aí eu não queria casar na igreja. Aí tudo bem casar. Eu achava assim, é uma convenção social. O que importa é se as pessoas realmente querem ficar juntas, porque isso é só um papel. Eu mesma falava isso, eu me odiava muito, só pode, não é possível. E eu tive que engolir isso muito tempo. Nossa. E eu falava, é só um papel, que geralmente tem homem que vem com esse argumento, né? Mas na verdade era eu que Era tinha esse você que tava argumento. com o Olha, a argumento. modernidade estraga a cabeça da mulher às vezes, viu? E aí eu falava essas coisas, falava que não queria ter filhos. Aí minha primeira mudança foi, tudo bem, vamos casar. Papel não faz muita diferença, então se não faz diferença, tudo bem casar. Mas ter filhos, não. Ter filhos saiu longe de que não passa pela minha cabeça. Não quero ter Ele filho, queria ter estraga filho. tudo. Com certeza, Queria queria ter ter filho. 3, 4. Ele tinha essa visão, né? De tudo bem, né? Você é nova, a gente pode esperar, não tem problema, mas eu quero um dia ter filhos. E aí a gente começou a morar juntos, e aí começou o problema. Por quê? Éramos namorados, noivos, né? Ele tinha me pedido em casamento. 2018. isso. Mas a gente, olha que loucura que muitas pessoas fazem. Inclusive eu e meu marido. A gente tem todos os problemas de estar casado, mas a gente não tem nem a parte boa de estar casado. Você entende? Então, assim, a Entendo. gente É, já se literalmente. casa, já tem que ver a questão financeira, porque isso é um ponto que a gente precisa conversar. A gente conversou logo no começo do nosso relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, não tá casado. Então, quando é conveniente, estamos casados. Quando não é conveniente, eu nem tô casado contigo mesmo. Estamos só namorando, qualquer coisa a gente separa. Toda Quantas briga é vezes? isso, né? E isso, assim, eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu acho que tem muitas pessoas que se identificam com isso. A gente joga na cara um do outro.
Você nem é meu marido, a gente nem tá casado, a gente tá só Muitas namorando. vezes eu arrumei minha mala e falei, pois eu vou lá pra casa da minha mãe, que ela tá lá me esperando. Me Eu esperando. abandonei ela pra vir pra cá com Ele você. tinha isso, esse foi um problema Um que a jogando gente... na cara do Um outro. jogando na Um cara do jogando outro. na cara do outro. E essa coisa da mãe é uma coisa que eu já vi que acontece muito no relacionamento, tanto da mãe quanto do pai. Tem gente que se casa, mas acha que a sua família ainda é a primeira família, a família original. E aí fala, Esse minha foi um problema família é o meu. que Esse importa. era o meu problema. Amor da de ligação. mãe não morre, então ela é ela é a mulher mais importante da minha vida, não você que eu fiz o Teve um dia juramento, que ela, a Mona Lisa, entende? me pressionou. E se for pra escolher entre eu e sua mãe? Ei, Aí foi um golpe em mim. Escolha minha Vou mãe. escolher minha mãe, Mona Lisa. Porque ela Aí cuidou eu- de mim a vida inteira. Eu ainda não tinha Essa é a visão. a catequese na minha cabeça. exato. A certeza da igreja. Os instrumentos que a Instrumentos igreja reais dá pra disso, gente entendeu? pra levar o nosso casamento, elas são vitais pra um Você vê a relacionamento importância saudável. do catecismo da igreja na É nossa vida. importante É demais. muito importante. Antes de ter acesso total ao catecismo e de fazer uma nova catequese que eu fiz quando era criança e refiz há pouco tempo, né? Eu não tinha essa visão Não. total. A Mona Lisa inseriu isso na minha cabeça. Eu fui E aos eu fui poucos, aos né? poucos. Ela foi, obviamente, foi com muita treta, mas Cuidado. mas aos poucos eu fui com paciência, entendendo que a minha família agora era ela. Ele via como uma Isso agressão. não queria à dizer mãe que dele, a minha né? família originária Não tinha não importância. tinha mais importância para É, mim. Isso não queria exatamente. dizer isso. Só que hoje a minha batalha é do lado dela, por uma sobrevivência num local estranho pra gente que não é onde está nossas eu sou sua famílias. família, né? Você é minha família, aqui sou eu por ela e ela por mim. E aí Isso tem mesmo. muitos E isso homens, foi chegando, né? né? Eu até digo que isso, de certa forma, foi me puxando de volta para o conhecimento da igreja que eu ainda Aos poucos, precisaria ter. verdade. Exato. Aos poucos. Ela, sem perceber a sabedoria interna dela, mesmo com o pensamento mais conturbado, feminista, né? Ela foi me puxando para o caminho correto. Eu tive que largar um pouco, porque assim, a gente estava super bem, a gente se amava, mas em alguns momentos a gente entrava em atritos, assim, que era uma coisa ferrenha, porque eu sou uma pessoa sanguínea, sou puro, ele é colérico, né? Então, assim, choque. E às vezes vinham do nada, né? É, Do e a nada, gente esses tritos, do explode, nada. tanto ele como eu, a gente explode muito. E aí eu ficava me perguntando, eu precisava abandonar algumas... Vamos só deixar um pingo no i, né? A gente explode muito em palavras, em É, discussões, claro, Ah, sim. sem passar o limiar Não, do a gente sempre se desrespeito. respeitou bom, Foi muito. algo que a gente... Porque importante, senão, né? é importante. Graças a Deus, nem eu nem ela, Nunca nunca desrespeitamos. passamos do limite do respeito. Nem Mas com a- palavras, nem com ações e nem com toques ou agressões de forma nenhuma. Mas a gente a explodia gente pelo explodia gênio, pelo assim. jeito, o olhar, Já o falava se mais trancar, alto, assim. Mona Lisa já fala alto. Eu né? falo alto. Ninguém quer ser O verbal. prédio inteiro ouvia ela gritar, então todo mundo sabia. Se ele morrer, foi ela. Aí, pronto. Mas assim, eu tive que abandonar. Então, esse foi uma outra mudança que a gente teve, né? Eu tive que abandonar algumas crenças minhas que não me faziam bem e não faziam bem ao meu relacionamento. Então a gente vivia uma guerra de gêneros dentro do nosso casamento. Então, assim, olha só, eu nunca tive problemas de divisão de tarefas em casa. Nunca teve esse problema lá em casa. Mas como eu viajava muito, acabava que às vezes ele exercia algumas coisas a mais do que eu. E quando eu chegava, eu não ligava pra nada, não limpava nada, não arrumava minha bagunça. E ele às vezes me chamava atenção. E aí quando eu tinha que fazer alguma coisa, eu já dava uma militada. Você não tem empregada aqui. Isso conturba muito o casamento. Você sabe? não tem empregada aqui. E olha que louco, ele nunca mediu se ele é empregado ou não. Ele sempre se doou por inteiro em tudo, porque ele queria me ver bem, porque era pra gente, pro nosso casamento. E eu, quando ia me doar pra ele, era sempre nessa coisa da troca. Tipo, eu vou doar 50% porque eu não vou doar tudo, não. Porque eu não vou ficar por baixo. Porque hoje eu compreendo que internamente essa coisa de guerrear que eu tava trazendo do mundo pra dentro do meu casamento tava me deixando com essa... Eu não conseguia me doar completamente pra uma pessoa que doou a vida inteira. E tava doando a vida inteira dele por mim. E que abandonou a mãe, né? Dói, né? Aí dói. Foi E muito aí eu difícil. comecei a ter essa autocrítica que eu tava sendo muito egoísta. Então, primeiro eu tive que melhorar, me enxergar, assim, eu preciso melhorar como... Isso como foi muito perceptível no nosso no relacionamento. meu quando esse namoro, momento na época que era aconteceu. namoro, casamento, ninguém sabia o que era, ninguém né? Então eu sabia o que era. preciso
me ajustar no meu relacionamento pra eu conseguir ter algumas mudanças da parte dele, né? Então ele via com essa coisa da mãe dele, porque a minha sogra, gente, minha sogra é maravilhosa, eu nunca tive nada pra falar dela. Mas ele via como uma agressão a ela. E ele falava, nossa, minha mãe te trata tão bem, e é isso que você fala dela, que eu tenho que largar ela, que eu tenho que deixar de amar ela. Ele via como uma agressão. E da parte da minha sogra, eu falava pra ele, olha, eu amo a minha sogra. Minha sogra é sua mãe, ela vai querer te dar o melhor, vai querer sempre o melhor pra você. Mas essa relação, ela não é saudável, não por ela, porque ela é independente, ela tem a vida dela, ela tem um casamento dela, ela sabe viver sem você, tanto é que ela tava morando com o marido dela sozinha. Ela não é uma relação boa pra ti. Porque quando a minha sogra morrer, eu vou perder meu marido. Meu marido não vai existir mais, porque ele tá o tempo inteiro ligado ao que ele acha, a como ele vai agir, a que atitude ele vai tomar, ao que ela comenta, ao como ela vai reagir. Então ele pedia muito a opinião dela. E assim, não vejo problema de você se abrir, de você conversar. Mas assim, você conversar sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida no seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, esperando uma opinião dele... Me desculpe, isso não é saudável. Como você diz, não é uma validação. Não, é uma validação. E aí você vai construir. Todo o seu relacionamento não tá na base de vocês dois ali. Tá baseado no relacionamento do pai e da mãe 35 dele. anos de idade, mas no fundo ainda era um menino. Era. Não tinha atitudes de homem ainda, né? Ainda estava muito ligado naquela situação. E aí, eu queria que ele enxergasse isso. Então demorou muito. Eu tive que ter muita paciência para que ele entendesse que eu não estava agredindo ali a minha sogra, não era um ataque a ela. Eu amava ela, ela tinha um ótimo relacionamento comigo. Eu acho que se a gente tivesse conversado sobre isso, ela ia concordar comigo. Mas eu queria que ele enxergasse que aquela relação deles, que era linda, que era maravilhosa de mãe e filho, não estava sendo saudável para ele. E que não me atingia, porque eu era casada com ele, não com a minha sogra. E pro casamento de vocês... Não tava dando, não tava, porque como a gente tinha essa coisa de viver casado, mas quando não era conveniente a gente não tava casado, ele jogava na minha cara, eu deixei a minha mãe por você. E aí tu lembra quando isso foi começando a entrar na minha vida? Quando do nada que tu mudou de fase, né? Eu melhorei, porque a gente não pode exigir do outro ela mudanças começou a se a gente não assistir muda. podcasts católicos. Ah, que legal. Foi. Ela começou a assistir podcasts católicos, Leituras católicas. Sobre relacionamento. Sobre relacionamento. Você imaginava no podcast católico? Não, pois é. Falando de relacionamento. É que eu comecei a buscar algumas... Porque, assim, a minha mãe tinha vida com o marido dela e tudo, mas, assim, eu não tinha muitas referências de um relacionamento baseado em conversas, em adaptações e tudo. Então, eu tinha que buscar, de algum lugar, conhecimento para que eu melhorasse o meu casamento. Eu precisava de ferramentas para melhorar o meu casamento. E fui buscando. Fui na psicologia, fui lendo livros, fui atrás. E todas as vezes que eu encontrei ferramentas que, por mais... Eu não gostava, tá? Dessas ferramentas, ter paciência, conversar. Gente, isso não é comigo. Não foi a forma que eu entendia como certo. Era impor e pronto. Tá certo, eu tô certa e acabou. Então, a paciência, o silêncio... Isso são ferramentas para mudar uma pessoa. Não tô achando esse negócio muito errado, mas eu não tinha mais saída. Então eu tive que começar a pegar essas ferramentas. E aí, na paciência, né, na oração, e foi dando certo. Eu fui vendo que ele foi melhorando, né? Um dia, tu começou a falar sobre a beleza das igrejas. Eu comecei assim. Aí ela veio com os podcasts, ouvindo ali na cozinha. Botava alto, a casa inteira ouviu, os vizinhos também. Aí eu fui ouvindo, né? Minha mãe fazia aquilo sempre. Rezava sempre, assistia missa de padres na internet, na TV, né? Ela sempre assistiu as TVs católicas. E aí a Mona Lisa um dia quer ir numa igreja. Aí ele já achou estranho, né? Imagina, eu que era muito mais paga do que ele. Mas quer ir na igreja ou quer ir numa missa? Não, uma missa, porque eu sempre quis ir na igreja católica. Quando eu comecei a mudar meu pensamento, eu nunca imaginei em colégio. Eu já tive outros relacionamentos que foram protestantes e frequentei algumas vezes. Quando eu mudei só pra igreja, direto pra igreja católica, assim, não fui pra outros lugares. Né? Mas eu sempre soube que o meu lugar era a igreja católica, né? Só que não tinha ainda acontecido, né? Aí eu falei, vou pra igreja. E a Mona Lisa falou, vou pra igreja. Quero ir pra igreja. Como eu tinha tido algumas frustrações, aí eu digo, eu não vou. Eu lhe deixo lá.
e volto Bem pra zangada, casa assim. Falei, ai, e lhe busco na hora que você quiser. desse Aí ela jeito, ia com- desse jeito, só que mais seco, É. assim. E ela ia com duas conhecidas nossas do Piauí, que na época faziam parte da nossa vida, que vieram morar em São Paulo, né? E também são católicas. E ela começou a ir. Eu ia deixar, ia buscar depois. Então o processo Isso de foi um conversão processo- começou comigo. É. É. Qual foi a Conversou primeira com igreja ela. que você foi aqui em São Paulo? Foi essa daqui Brigadeiro da Luiz Brigadeiro, Antônio. do lado... Imaculado Coração de Maria? Não, aqui fica ao lado do mercado, que antes era extra. Ah, Ah, Como eu é que- sei. É Sabe na qual é? Brigadeiro Luiz Não Antônio, lembro tem a do nome da Paulista, igreja. aí ela logo depois. Exatamente naquela igreja ali. E tem um brechó lá bonito, né? Você É, foi lá- gostando também dessas coisas, uma vez eu gosto. Então, foi lá. E aí ela primeira começou aí, eu passei uns 3 meses nessa. igreja. E ele, E gente, a gente olha morava como... na aclimação Você nessa deixando época, né? ela? Deixando ela, E depois indo buscar. ia buscar. 3 meses. 3 meses. Depois ela sai de lá e a gente se encontra na Nossa Senhora do Carmo. E eu da não aclimação. acreditava nessas questões. Ao mesmo tempo que eu tava entrando, eu não acreditava muito nessas coisas espirituais, né? Mas assim, é incrível quando você começa a colocar acreditava, Deus dentro mas- da sua vida, o diabo ele se levanta, porque o Emílio começou a ficar meio furioso com isso, né, amor? Ele ficava muito Nossa, irritado. todo domingo eu não posso fazer mais nada. Ah, ele ficava assim. muito irritado, tipo assim, resmungando, Resmungando. Mas ao bem, mesmo bem tempo você bravo. foi vendo que ela foi mudando Melhorando. pra melhor. Não, Exatamente. isso ele já tinha Não, visto, Esse essa era- melhora. Não, você tava melhorando. É. Mas quando ela começou a ir pra igreja, foi assim, muito rápido. A forma dela falar, a forma dela reagir às minhas reações Paciência, parei de impacientes. brigar, porque quando eles vinham, né, brigando com alguma coisa, gente, eu sou terrível, eu não vou falar que eu sou um santo, eu sou terrível. Eu vinha assim num tom mais alto, e aí eu passei a, quando ele brigava com alguma coisa, eu falava, ficava calada, eu falava, ah, tá bom. Aí depois que tava todo Aí mundo eu mais tranquilo, eu falava, olha, assim, assado. Aí ele já tava achando Que tá diferente, acontecendo? né? E lembrando da minha mãe o tempo todo, né? Sim. Que minha mãe também teve um relacionamento com meu pai, onde ele era muito mais difícil de lidar, uma pessoa mais turrona. E ela mais tudo. calma. E ela calma e suportava Olha, tudo. Simplesmente plena. tudo, plena. É, mas plena. mas eu sempre, Então pontuava, eu comecei a né? ver coisas da minha mãe na Mona Lisa. eu E aí aprendi eu com a minha comecei sogra. a entender que ali realmente era a minha família, que eu não precisaria Olha abandonar só. minha mãe e meu pai. Até então vocês não conheciam o Padre Alisson. Ainda não, Não, ele vai não. chegar na história. Ah. Ele vai chegar na história. Aí, a Mona Lisa, achei uma igreja pra ir agora, não tô mais indo naquela, eu vou nessa daqui da aclimação, que é mais perto de casa. Eu, tá bom, era mais perto, então era Pra era ele mais foi rápido, ótimo, foi mais ótimo, rápido. mais Vai ficar pertinho, levando, né? deixava. Aí a gente muda da aclimação pra Moca. Quando a gente muda da aclimação pra Moca, eu digo, e aí, Mona Lisa, vai procurar outra igreja na Moca, perto da gente, vai ficar indo na outra, é um pouco mais distante de novo, aquela história mais Já tinha longa. passado anos, já. Já tinham passado um ano, anos, né? Já tinham passado alguns meses já. É, e isso já tava com mais de ano ela indo pra igreja e eu Você nada. É. só Só firme deixar. lá. E ela Eu firme, lá. rezando. Todo E, domingo. meu Deus, e eu querendo brigar com ele. Você vai sim arrastar, porque eu sou dessas, dá eu vontade, arrasto. né? Mas nunca ela Dá fez. vontade de Mas- puxar pela orelha, vamos. Ela nunca nem me questionou. Você não Mas vai as hoje pessoas comigo? Mas assim, tenha paciência. Só reze e fique em oração. Eu falei, ai, só rezar em oração e esperar, não Eu dá acho Difícil comigo. entender isso, mas depois que você entende, Depois Mas, eu- fala a é. mesma mas isso coisa. deu certo. Porque É. talvez se ela tivesse me questionado, me colocado contra a parede, eu tinha me espantado É. mais ainda. Eu vinha com traumas de outras histórias religiosas, Relacionamentos, digamos assim. de Tem que ser o relacionamento. exemplo. O exemplo arrasta. Então, É o exemplo. um dia, eu chego pra deixar ela em frente à Nossa Senhora do Carmo da Aclimação e saio de lá chorando. Sem conseguir explicar Poxa, até hoje. Você só deixou ela. Só deixei ela e ia voltar Pra pra mim isso é casa como normal, sempre. rezar normal. E eu saio de lá em prantos. Eu Nossa. não consigo te explicar o que tocou em mim, só Deus. Só pode ter sido Ele, Nossa Senhora, o Espírito Santo. Eu sei que eu fui chorando e voltei pra buscar ela. Eu fiquei em casa chorando durante a missa inteira, assim. Aquele choro contido, sabe? Só a Sim. lágrima e tentando entender, buscando em mim algo assim. E aí eu chego, quando ela entra no carro, eu falei, domingo que vem você vai? Ela, vou de novo com você. Nossa. E pronto. E como foi pra você ouvir isso? Nossa, assim, Boa pergunta. pra mim foi muito importante, porque primeiro eu entendi que esse é o melhor caminho. Você primeiro vivenciar a sua própria mudança. Então, assim, eu buscava essa mudança nele, mas sabe, você precisa mudar também. A gente quer tanto a mudança do outro, mas a gente não muda, a gente continua com as mesmas atitudes. Então, ali foi a confirmação de que eu não ia arrastar e que não ia fazer efeito eu simplesmente arrastar ele pra igreja, que eu poderia, eu conseguiria. Ah, com certeza. Eu tinha esse poder, sabe?
Mas ali eu vi a importância primeiro da oração. Eu acho que ali foi minha primeira confirmação de que E também tem uma outra você... situação, né? Isso essa forma de você agindo assim me arremeteu à minha mãe. Mais uma vez, me arremeteu à minha mãe. E ela, com paciência, conseguia as coisas. Eu não gostava isso da minha sogra, assim. Eu brigava com ela, falava, para, dona Graça, de ficar... Sabe, brigue também. Eu tinha essa coisa de brigue, não fique calada, não. Só que hoje eu percebo que ela me ensinou muito no silêncio, na oração. Então ali foi a primeira vez que eu vi que através das minhas mudanças, através de uma oração contínua, através de uma perseverança, através do meu exemplo, eu tive uma confirmação, sabe? Eu tive... Porque é difícil a gente entender isso, mas o silêncio é a resposta de Deus. Tem até um livro que você fala sempre, O Ruído do Silêncio. Que eu quero ler. Quer dizer, eu meditei. O Frei Gilson agora na Quaresma falou muito sobre o silêncio. E isso é tudo o contrário do que eu sou. Eu sou a pessoa que faz barulho pra conseguir o que quer. Eu vi em você, naquele momento, o que minha mãe fazia. Ela não ia muito à igreja porque ela não sabia dirigir, ela tinha epilepsia, né? Uhum. Então, às vezes, meu pai trabalhava muito. Ela podia passar mal, então não dava pra ela ir. Teve momentos que ele teve que viajar, além do trabalho dele, passar semanas fora de casa trabalhando. Então, ela não conseguia ir sozinha, não dirigia, nem meus irmãos. Eu vi ela rezando dentro de casa. E aí, eu passei a ver a Mona Lisa fazendo a mesma coisa dentro de casa. Sim. E aí, aquilo começou... Graças a Deus, ele começou a me tocar e teve esse momento de choro e eu comecei a ir. Comecei a ir daquele jeito assim. Fala aí como é que você ficava. Beliscava aí, na igreja, 10 viu? 10 minutos dentro da missa, sem entender todo o rito da igreja, que é importante você entender, tava lá no celular. Ele ficava no A Mona Lisa Instagram. me dava um beliscão que eu ficava roxo. Eu sou branquela, né? Então, ficava... Ei, o que é isso? Presta atenção. Solta esse celular. Tipo criança. Foi mais ou menos uns 15 dias de... Adaptação. De adaptação. Uns 15 Até dias que ele ouviu um padre falando, olha, você não tá no recreio não, entre uma coisa ou outra na missa pra ficar olhando o celular. Ele já ficou com vergonha. Eu sempre gostei como eu gosto dessas situações. Porque meu pai, ele nunca me bateu. Né? Meu pai, ele chegava pra gente assim, tirou nota baixa, ele juntava na mesa aqui e falava, ó, assim, 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 assim. Vou te tirar isso, né? E aí, você gosta de pizza? Não vai ter pizza pra você, vai ter pros seus irmãos, pra você não. Então, o choque de realidade, ele sempre foi impactante pra mim. Então, quando pedagogia padre... que funciona, sabe, padre? Eu falo, essa pedagogia funciona. Com certeza eu não vou bater nos meus filhos, eu sei como conversar com eles também. E aí ele foi mudando, né? Foi parando de mexer no celular. Totalmente. E aí eu fui entendendo. A própria Mona Lisa, ela foi me explicando, ela foi me mostrando mais pessoas falando sobre a igreja. E eu entendendo mais padres, situações aulas sobre de isso, padre. aulas. E aí eu conheci alguns padres, né? Que comungavam de uma visão que eu me aproximava mais ainda da igreja. Sim. Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo Wagner, Padre José Eduardo. E eu não só ouvi algumas palavras, eu queria ouvir o tempo todo. Eu já passei a ouvir o tempo todo. E ainda não tinha total entendimento sobre a catequese, né? Ainda estava buscando um pouco desse entendimento. E aí a gente buscou. Aí quando foi, a gente ouviu, né, que... Ah, você que mora junto. Fizeram uma pergunta pra ele, né? Padre Leonardo uma vez falou assim, eu moro junto com minha esposa, não sou casado na igreja, vou pro inferno. Ele, você tá no caminho. Cara, pra que eu ouvi isso? Sabe, eu tava na missa da Santa Generosa, o Frei Evandro, só que eu já tava com o casamento marcado, mas eu tava morando junto. Aí o Frei Evandro fez uma homilia falando disso. No final da homilia, vocês que moram juntos e não são casados, pelo amor de Deus, casem-se! Eu olhei pra Rafa assim, falei, ainda bem que nós já tá marcado. Porque o Frei Evandro foi... Bem decisivo, né? Decisivo. Eu tinha essa coisa assim, também não foi fácil pra mim certas coisas na igreja, né? Eu vi que eu não... Acho que é meu primeiro baque, eu nunca vou esquecer, já na fé, já indo na igreja e tudo. Eu não comungava porque eu não tinha os sacramentos, mas eu imaginava que eu iria comungar quando eu tivesse o sacramento da crisma, né? Quando eu descobri que eu não poderia porque eu não era casada na igreja, meu mundo caiu. Fiquei no chão, fiquei arrasada. Antes a gente chegou até a crisma, né? Não, mas bem antes, assim, você nem tava indo na igreja, era só eu mesmo. Quando eu ouvi do padre isso... Verdade. Meu mundo caiu. Você não poderia confessar algumas situações. Né? Exatamente, eu não poderia fazer a confissão e tudo, porque eu não tava buscando, né, os sacramentos, me acertar. Ainda, né? E aí assim, doeu, né? Mas eu já não tinha aquela visão que eu até tinha comentado de, a igreja que tá errada, porque, sabe, quando ela... Fala uma coisa que eu não quero ouvir, a igreja que tá errada. Não, eu já tinha um entendimento bem.
Eu ainda não entendo, eu ainda tô chateada, eu ainda acho que eu que tô na razão, mas eu sei que eu não tô na razão. Um dia Deus vai me mostrar, vai me confortar que eu não tô certa nesse sentido e vai me ajudar a sair disso. Então eu já tinha essa percepção, sabe? Eu não tinha, a igreja é vilã, ela tá falando alguma coisa aqui que tá me incomodando, que doeu, que pegou na minha ferida, então eu me recuso a ouvir isso e saio, sabe? Eu já não tinha essa visão. Mas é doloroso esse processo, né? E aí, quando a gente realmente teve a nossa crisma, a gente buscou a crisma, pra gente foi muito Isso importante. através do padre Leonardo Wagner, que me causou esse choque de realidade do medo do inferno por não ser casado. Aí a gente buscou, Então a gente né? buscou a catequese desesperadamente. Vamos logo, vamos casar logo. Aí Não sabia como conseguimos. ia ser, porque só nós dois em São Paulo, nossas famílias no Piauí. Então era algo muito... Deus vai desembaraçar. Aí a gente fez a catequese, e eu acho muito importante aos casais Muito que que querem se casar, mesmo que já muito- tenham mais do que sacramentos, importante, né? Eu diria que é É necessário. necessário. É necessário. Mesmo Pro seu que você próprio já entendimento. tenha feito a crisma na adolescência, faça a catequese de Faça novo, vale a novamente. pena, porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. É. Então é preciso que a gente entenda a Por nossa outro lado, fé. até, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. É, Como então, o próprio Papa Leão XIV falou ontem, né? É. Jovens, não tenhais medo. É exatamente. basicamente isso. É Você a palavra que mais está na Bíblia, né? não é? Exatamente. Então, Então- gera um certo de medo, desconhecimento. É. E aí você, fazendo a catequese, você vai desmistificando Então todo foi esse pra medo, gente né? muito importante. A gente teve um professor maravilhoso, Maravilhoso. que é o Sérgio. Muito incrível. Aqui em São Paulo, aqui em lá São na Nossa Paulo, Senhora da na Nossa Senhora da Aclimação. E aí a gente foi buscando. Pra gente foi importante demais. Amadurecimento, Fizemos um ano, né? conhecimento da fé. E ali a gente já pensava lá na frente, bem, a gente vai casar. E quando a gente tiver filhos, como é que vai ser? Porque a gente sempre conversou muito, a gente sempre tentou alinhar as nossas expectativas. Toda essa mudança de vida, de percepção de vida, de casamento, tudo isso a gente foi mudando juntos. Às vezes eu mudava primeiro e depois ele vinha, depois ele mudava primeiro, eu ia. Mas a gente sempre esteve em sintonia. E sempre pensamos no nosso entorno. É. E agora? Somos católicos de fato, buscamos a igreja, entendemos um pouco do rito da missa, buscamos a nossa catequese, mas e quando a gente tiver filhos? Quem serão os padrinhos dos nossos filhos? A gente só tem amigo que não é católico, né? Gente de tudo quanto é coisa aí no mundo, entendeu? E eu não quero que meus filhos convivam assim, entendeu? Não Eu é quero eles que, não é, tenham- eu quero que eles tenham bons exemplos Bons no sentido exemplos. da nossa fé. Eu quero que eles vivam a nossa fé. E aí eu ficava nisso, nossa, eu tenho amigos muito queridos, mas assim, nem todo mundo que vive a nossa fé. Como é que meu filho vai ter essa percepção? Como isso é importante? Se ele não tem exemplos, né? Se ele não tá no ciclo dele. E aí, Você fez depois de um pedido a algum- Deus. aí eu pedia muito a Deus. E, gente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, Tem que hein? tomar cuidado, verdade. Você fez um Eu pedido pedia a Deus. muito a Deus que nos desse amigos católicos. Eu falei, nossa, porque eu sou uma pessoa assim. Eu queria ter esse. A gente é fácil de fazer amizade. É, Só a que eu gente entrava é. na igreja, saía, assim, eu não era muito A de me gente envolver, não, né? a gente não se envolvia tanto, a gente ia pra missa e ia embora. né? Saía, né? E aí eu pedia muito a Deus, muito a Deus. E uma vez eu fiquei um pouco incomodada com o que o padre falou, né? E às vezes a gente não serve a comunidade, a gente não serve as pessoas, a Foi. sociedade. E aí tu foi me No puxando sentido desse caminho espiritual, né? E aí isso foi a primeira coisa que me incomodou. Eu falei, eu preciso servir também. de Aí alguma você lembra, maneira. Depois que a gente termina lá a catequese. Aliás, inicia no meio da catequese é você, eu preciso servir a igreja. Como? Veio a quermesse. Aí eu falei, eu vou Do servir. Do ano Vou passado. servir. A quermesse é Quermesse batata. do É. ano A passado. gente precisa Vamos servir na Já- quermesse. Ah, o Emílio ficou bravo. Não, eu, tu não me inscreve, não. vai Eu falei, toda vamos, vai sábado nós e domingo, dois. um mês, mano. Foi, vamos. Vamos servir sim, estão precisando Vamos de servir gente. sim, tudo. Deus já tem falado isso pra mim, que eu preciso, sabe, servir. Ai, me É, porque eu revoltada pensei, comigo. Ele, não, vou tudo perder bem, o você jogo do catando. São Paulo no domingo. Caramba. Tá Vamos perdendo sair. muita coisa, né? É. Difícil, tá difícil. Aí fomos pra quermesse. E Aí quem ele Deus envia, um Padre. amigo católico, que é um padre. Aí que o padre... Aí que o padre assume entra. essa parte, né? Porque Aí eu é que ele pedia chega. muito a Deus. E aí a gente conversou uma vez sobre isso. Eu falei, nossa, amor, eu tava há tanto tempo rezando. Como é que a gente vai ter um amigo católico? E aí Deus entrou e foi um padre. Nossa, padre. Padre E que já chegou- novo, né? padre novo. Tá sempre com a E mesma que já ideia. chegou nos ajudando na quermesse. Dentro do que a gente precisava. Ele já de chegou ali no entendimento. ciclo que a gente tava, né? Então. Só para contextualizar um pouco, foi logo quando eu cheguei na Nossa Senhora do Carmo, tinha acabado de ser ordenado, tinha 4 meses de padre,
e eu estava na paróquia Santa Cecília. E o padre, o pároco da Nossa Senhora do Carmo, ele estava passando por algumas enfermidades e tal. E aí o bispo pediu, olha, vai ajudar lá o padre Wander, ele tá doente e tal. E aí foi justamente o período que calhou com a minha mudança de paróquia. E quando eu cheguei, teve a Semana Santa, logo depois já toda a preparação para a quermesse. E aí foi o momento em que eu os conheci. Aí o padre falou assim, a gente conversando, ele falou que tinha nascido no Minas Gerais, mas que era nordestino, da Bahia. A gente, né, bem nordestino que somos, já fomos se enturmando já. E aí ele pegou e falou assim, eu já servi no Piauí. Aí pronto, Aí né? Tinha feito uma missão lá Uma no Piauí, missão. como diácono, alguns meses antes. E detalhe, era numa 3 cidade meses. vizinha de uma cidade que eu já tinha morado, no extremo sul Aí do me diga, Piauí. como é que você Um foi lugar meio parar lá? isolado. Eu, padre, como você foi parar lá? E aí ele conhecia a região, então a gente ficou conversando muito sobre aquilo. Logo depois veio um amigo dele, padre, também dessa Dessa cidade, mesma né, região. dessa mesma região, que participou um pouco ali da nossa quermesse também. E aí comungou algumas coisas que a Mona Lisa já tinha colocado na minha cabeça que a gente tinha que servir a Deus. E aí a nossa paróquia, ela não tinha muita conectividade, né? Ela não Na internet, se conectava assim. na internet muito com as Eu pessoas. tinha essa dificuldade, por exemplo, às vezes eu não conhecia, eu não tinha amigos na igreja. Eu ia pra igreja, tinha um horário de domingo que era às 10 horas, eu sei que é esse horário e pronto. Mas eu não tinha noção de horários durante a semana, de atividades da igreja. E aquela coisa de só você ir ali e falar, olha, os avisos, né, depois da missa. Aquilo pra mim não era o suficiente, porque às vezes eu esquecia, às vezes tinha uma coisa interessante, não ficava fixo na nossa mente. Hoje a vida, gente, esquece muito, a gente tá o tempo todo ligado e não tá ligado, né? Tá na internet, tá fora, tá online, então... Tá ligado e não tá E não tá, muitas vezes. exatamente. E aí eu senti essa dificuldade. E aí, conversando com o padre é animado, né? Ele é igualzinho a gente. Quando ele coloca o negócio na cabeça, ele começa já a pensar, realizador, Padre esquema. Alisson. É. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Falei, olha, padre, eu trabalho com rede social, eu trabalho com Instagram, sou influenciadora, talvez. Aí eu já me atentei. Então Deus tá me chamando ali pra fazer algum tipo de doação do que eu posso, do meu conhecimento. E aí a gente já começou a falar sobre isso. Eu falei, olha, eu queria muito ter um Instagram, sabe? Pra gente se conectar mais com a paróquia. São Paulo é uma cidade muito interativa, né? As pessoas não param o seu dia para poder ir, vamos supor, eu quero confessar. Eu não vou parar o meu dia para ir lá na paróquia 3 horas da tarde para saber se tem confissão 3h30 ou 4 horas. Eu mando uma mensagem, respondo, sei se tem ou não e encaixo no meu dia. É assim que as pessoas fazem aqui em São Paulo. É bem diferente, né? Então a gente sentiu essa necessidade de levar isso para as pessoas, a facilidade das informações. Aí a gente começou a criar um Instagram, criamos com a ajuda do padre. Com a ajuda do O padre botava pilha na gente, a gente... E ele tinha vergonha ainda de aparecer ali na internet, ele estava na paróquia, eu digo, ó, padre, você é novo, né? E você deu vida aqui na igreja, então Nossa, acho que é deu muita importante vida que pra nossa você igreja. seja a cara da nossa paróquia. Aí ele participou lá, fez algumas... Eu sempre, Anderson, sempre fui muito... Eu gosto de mexer com a parte de comunicação, mas por trás. Pensar, fazer o planejamento, fotografia, direção de arte. Eu gosto muito dessa parte mais estratégica, o bastidor. Né? Eu nunca gostei de estar na frente. É tanto que no período da pandemia, no seminário, eu falava muito para os colegas, olha, a gente precisa estar um pouco conectado com as pessoas da paróquia, com quem a gente faz pastoral. Montamos um estúdio no seminário, então tinha câmera, tinha um monte de coisa. Eu sempre fui dado para mexer com isso, né? Com edição, com produção, fazia... Então eu sempre gostei disso, fotografia e tal. Mas sempre para estar por detrás, organizando, planejando. Eu amo essa parte. E sempre jogava outras pessoas à frente. Só que dessa vez eles quiseram inverter a coisa, colocar eu ali na frente. Exatamente. Aí eu, bora, padre, vamos detalhe, gravar. ali no começo, e ainda até hoje, o vídeo que mais bombou da paróquia foi o do Padre Alisson. De chapéu de palha, chamando o povo pra quermesse. Foi muito incrível, foi muito bom. Então foi muito bom, assim, essa convivência com o padre. Primeiro que a gente foi desmistificando várias coisas que a gente achava que era um padre, né? Que era uma coisa assim, um relacionamento meio frio, né? As pessoas têm isso, né? Não, ele é um homem de Deus, eu sou só um pagão aqui, um qualquer do mundo. E não pode ter essa relação de amizade, isso é inexistente. Ao contrário. Deve até. É até melhor. Deve até, né? Então o padre, ele também trouxe pra gente essa visão humanizada do padre. Isso. Né? Que o padre tem também os seus problemas, tem também as suas dores.
também tem os seus dilemas. Então, pra gente foi muito importante também ter um direcionador pra nossa fé, porque a gente fica perdido mesmo, né? Às vezes a gente não sabe pra onde ir. Então, ter uma pessoa que você confia, pode te direcionar espiritualmente e que isso reverbera na sua vida profissional, nos seus relacionamentos. Então, quando a gente terminou a Crisma, ele já... Sentem aqui, eu já fiquei até nervosa. Sentem aqui. Vamos E aí? resolver agora esse Vamos casamento. casar ou vamos Foi assim casar? mesmo? Desse jeito. Eu vou casar Porque, vocês. Como eu te falei, né? A gente tava muito na vontade de Deus. Vai ser como Deus mandar. Então Deus mandou e o padre fez. E a gente ficava nessa coisa, vamos casar, mas tem que casar lá no Piauí, porque a família inteira. Aí depois, aí minha E sogra tem também uma situação faleceu. importante, né, Mona? A gente falou, Nós não fizemos uma escolha. Nós tínhamos a necessidade de comungar, de estar correto com os Depois que sacramentos. eu pude comungar, eu não queria deixar de comungar. Então a gente escolheu a castidade escolheu até a castidade. o casamento. Até o casamento. Legal. O que não foi simples. O que é difícil pra quem o que é difícil morava pra quem já junto mora já. junto. É que nem eu falo. Tem muita gente que não entende a castidade. É. O porquê que o padre não pode casar, muita gente não entende. É. Quando você se aprofunda e entende, é a coisa mais linda do mundo. Ah, é. E não fica tão difícil, Porque não, tá como na as Bíblia pessoas viver pelo imaginam. Espírito. Viver pelo Espírito. A partir do momento que a pessoa consegue viver pelo Espírito e não viver somente pela carne, Sim. isso é maravilhoso. É Mas maravilhoso. as pessoas, assim, eu comentava, né? Eu não tenho problema de falar sobre isso, então eu comentava. Meu Meu Deus, Deus, que Como absurdo. assim? Vocês são que loucos. absurdo. Nossa, Mas você já não verdade. tava. Não é hipócrita da parte de vocês, porque vocês passaram 8, 7 anos juntos e agora querem viver a castidade? As pessoas não entendem que você tem um período de escuridão antes de conhecer a luz. Então a gente conheceu a luz. E eu não queria, nem ela, que Deus não estivesse entre nosso casamento. É. O casamento ele é uma tríade. Não sou eu e ela. Sou eu, Deus e ela. É. Sou eu, Deus, Nossa Senhora e ela. Então eu precisava me consertar. Eu dizia isso frequentemente. E eu nunca preciso me tinha. consertar. Eu tinha essa vontade, mas eu tinha medo da reação dele. Porque assim, tudo bem, ele é católico, né? Ele já. Mas acho que ele vai me chamar de doida. Ele falou, acho que mas você foi tá muito ficando um pouco tranquilo. doida, né? Acho que tá exagerada demais. E aí, quando eu cheguei pra falar isso pra ele, né? Eu tinha a ideia de que ele ia recusar, não sei porquê. Ainda Apesar, tem né? pessoas que a gente comenta isso, as pessoas olham, Não, fala sério, vocês não acredito. fizeram isso, né? É. Claro que sim. E aí, quando Óbvio eu que sim. cheguei e falei pra ele, ele falou: realmente, você tá certa, é verdade. A gente não deveria, não E você deveria nem mesmo. esperava. Eu achei que ele ia pelo menos falar, não, ou ter que convencer ele, eu mostrar uns Eu sabia vídeos, que eu eu falar sei- com o padre. Eu sabia que ia ser difícil, porque foram longos 8 meses, parecia Não 8 foi anos. 8 meses, foi uns 5 bom. meses, eu acho. Foi por aí, foi por aí. Foi assim, né? Mas assim, Parecia anos. É. mas aí, assim, mas isso sem propósito realmente não faz sentido, até pra quem é católico. Se você não coloca isso nas suas orações, se você não reza, se você não medita sobre essa decisão sua, não vai fazer E sentido. aí entra Vai de ser mais novo difícil. a catequese. O poder da catequese. Porque com a catequese eu tive a certeza que ela tinha dúvida de o que ele vai achar sobre isso. Mas a catequese me trouxe o que eu Trouxe precisaria esse achar. conhecimento, então me trouxe ele esse não, respeito, esse conhecimento, as coisas do alto. ele não achou que eu né? tava doida. E aí o padre Alisson, vamos casar. Vamos resolver isso aqui. E eu, Mona Lisa, como é que vai ser isso? É. Nossa família aqui, a gente já tinha casado no civil, né? É, Um já tinha ano casado. antes e tal, mas civil e nada é a mesma coisa. Como eu digo, civil e nada é a mesma coisa. O que me importava era casar pra Deus. Como é que Mas vai como ser? é que é? O padre Alisson chegou, conta aí. Conte aí, padre. Padre, aí, fale aí como que Foi foi. primeiro na festa junina, eu tinha sondado Foi. pra ver. Eles eram sempre juntos, Às casal, vezes né? o padre chamou pro casamento da quadrilha. Já pensou, Mas né? Vamos fazer o casamento aqui. E aí eu os via sempre juntos, né? E aí perguntei pra eles se eles eram casados e tal. E eles explicaram um pouco a história deles e tal. Eu falei, tá certo. Aí, claro que a gente não faz uma proposta dessa já na primeira conversa, né? Não pode. O pessoal, e o padre quer amarrar a gente aqui, quer... Porque hoje em dia isso é uma coisa muito, muito interessante, né? As pessoas têm medo de compromissos, no âmbito até da paróquia, mas em tudo. As pessoas fogem de compromissos, de responsabilidades e de decisões eternas, Para sempre. decisões definitivas. E é um processo que a gente tem que propor devagar, né? Mostrando a grandiosidade, a importância, a graça de Deus. Com eles foi até tranquilo, né? A gente tinha essa... Nem brigou não, né, velho? Eu acho, eles já foram muito abertos, né? E claro que na paróquia é um campo de apostolado imenso, com
muitas almas estão ali, né? Então a gente tem que, cada um a gente faz um tipo de apostolado diferente. Eu sempre costumo rezar antes de ir ali e tal, enfim. E aí eu deixo nas mãos do Espírito Santo, ele vai conduzindo. Com eles foi muito tranquilo, né? Claro, estando em oração e tal. Mas Deus foi me conduzindo com eles com uma certa naturalidade. Então eu vi uma coisa que eles gostavam, que era mexer com isso. Eles tinham muita disposição para trabalhar, para ajudar, estavam ali para isso. E depois vi que eles tinham também essa facilidade com as mídias, era uma necessidade da paróquia. Então, bom, a paróquia é um lugar muito bom para que a gente amadureça nos nossos relacionamentos, porque a gente lida com pessoas totalmente distintas, com idades diferentes, pensamentos, visões de igreja, de fé, de Deus também diferentes. E aí muitas vezes nós temos que fazer um processo de silenciar, um processo de escutar, um processo para poder caminhar junto, com a mesma finalidade. E eles começaram a ver as minhas dificuldades também e vieram para somar. Olha, padre, a gente está aqui para te ajudar. E nisso, se aproximando deles aos poucos, etc., nós conversamos. Eles falaram, não somos casados, né? Acho que eles comentaram também que já tinham feito casamento, mas era um casamento na rave, Na rave, diferenciado. que a gente achava antes Deus nos perdoe. Tem A tudo gente ver, casou né? na rave. Foi até um DJ israelense, né? Israelense. Aham. Israelense. Juro. E a Nossa. gente não tinha ninguém conhecido, só os nossos dois amigos. De resto, eram tudo pessoas aleatórias que entraram na hora. Casaram na praia, não foi? Na praia, Foi, Las Vegas. Foi em todo lugar. A gente achou. Não, pra gente era. O povo até brinca que a gente tá no oitavo casamento. Foi a natureza que nos abençoou. Foi a natureza. Aí eu falei, por que não casar na igreja, né, e tal? Aí eles falaram, olha, é uma coisa que a gente deseja, tá? Precisamos fazer a preparação. Aí eu expliquei pra eles o processo e tal, enfim, deixei. E eles... Você nos guiou em todo o processo, né? É. Você nos explicou o que a gente precisaria de documentos, aquela situação toda que tinham que vir do Piauí. A gente achava que mesmo ia ser a muito gente- burocrático. É. E é um Porque as pessoas têm pouquinho, essa né? visão também, né? É um pouco burocrático tem também. um pouco de burocracia necessária, se faz Uhum. necessário, né? Porque é importante e tal. Mas eu percebo que muitas vezes, em algumas secretarias de igreja e tal, às vezes, em vez de facilitar o processo, acaba se criando burocracias desnecessárias. Desnecessários, Verdade. verdade. E que atrapalha, um desestímulo, um desfavor para quem quer regularizar a sua situação, quem quer buscar os sacramentos, etc. Sempre falo para secretárias justamente isso, olha, aqui é a porta, aqui não é uma alfândega, onde as pessoas sim, não, regras, não. A gente tem que acolher bem, introduzir essas pessoas e facilitar esses processos, tanto para a recepção de batismo, como para os outros sacramentos, né? E tentar deixar um pouco mais leve essa parte burocrática, né? Cumprindo, claro, né, aquilo Tudo que a igreja pede. Então eu falei, olha, tranquilo, vamos lá, a gente cuida, a gente acompanha e tal. Então eles fizeram um processo e depois eles ficaram de decidir onde que ia, né? Fazer o casamento, se ia ser aqui em São Paulo, aqui na paróquia, se ia ser lá no Tudo é Piauí. Deus, né, padre? Porque a gente, na verdade, a gente não tinha ainda um padre para casar lá no Piauí. A gente não A queria gente- casar com... Assim, tudo bem. Tudo tem a sua importância. Não estamos dizendo aqui que um padre que você não conhece, que fez a sua missa, não tem importância. Claro que tem. Que fez o seu casamento não tem importância. Sacramento é sacramento, tá? Não importa se você vai com a cara do padre ou não. O sacramento é sacramento. Só que a gente gosta de história. A gente gosta de sentido. Eu queria muito que eu tivesse um contato com o padre. Que ele tivesse uma relação. Que depois... Que um dia a gente diga lá na frente, olha, eu casei com aquele padre, ele tá aqui. Tá nosso aqui, vai amigo, batizar os nossos vai filhos, batizar então a também os gente nossos queria isso. filhos, tá? Só que era inviável, porque o padre tá aqui em São Paulo. A gente Então, tinha a casar gente não tinha nenhuma noção de como seria ia ainda. O casar padre, no Piauí. vamos casar, Como é que. vamos. Aí eu fiquei triste, né? Porque o padre que tinha se tornado amigo da gente não ia poder rezar, né? E lá nós temos nossa paróquia, no Piauí. E é uma paróquia que, inclusive, esse ano tá fazendo o bicentenário, são 200 anos da E a paróquia. família tava toda lá. Família E a toda família lá. tava toda lá. Foi nessa paróquia onde eu fui batizado. Então a Foi gente nessa queria paróquia juntar onde isso, foi a missa de né? sétimo dia da minha mãe. Então, essa paróquia, ela tem uma representatividade muito grande na minha vida e passou a ter também na da Mona Lisa. E aí... E como é que foi, padre? Eu não lembro agora se eu já tinha uma viagem marcada. Não, era assim, Foi- tudo coincidente. Mas eu quero Alguns saber, o dias- padre Alisson casou vocês. Casou, Isso. Lá casei. Lá. no Piauí. Ele agora tem que Tem um explicar como é amigo, que foi isso. tem um amigo que mora lá mora no Maranhão. E eu ia para a ordenação dele, ele tava para se tornar padre.
E era em janeiro, fevereiro ali, pro final de janeiro, começo de E fevereiro. é uma cidade que fica 100 e poucos quilômetros da Fica capital, próximo né? de Teresina. É. Aí eu falei, olha, quando que vocês vão casar? Vamos ver lá. Não Porque tinha a data. tinha data, a gente não Vocês tinha têm que data. marcar a data. Aí eles, ano que vem, final do ano, no ano que vem. Eu falei, então vejam a data. Aí eles falaram, vieram com uma data. Eu falei, que coincidência. Eu estarei no Maranhão no começo de fevereiro. E de lá pra Teresina é perto, imagina, eu caso vocês. E aí a coisa foi. Então eu fui pra ordenação desse meu amigo, ordenação presbiteral dele. Depois participei da ordenação e tal. Desci pra Teresina, casei eles e depois fui. E parece simples, né? Ele falando E, assim, mas parece eu que não foi tão rápido imaginei assim, né? que ia dar certo. Eu falei, gente, não vai dar. Ai, A gente Deus. passou Não, tanto tempo E foi pra mais casar. incrível porque ele teve um convívio com as nossas famílias. Ele não foi só lá, casou e foi-se embora no avião, não. Ah, não, porque agora eu preciso Ele falar participou da disso. festa. Ah, sim, ele participou mais do que isso. Ele conheceu os nossos pais, ele ficou na casa da tia da Mona Lisa. E É assim, onde eu vou tudo falar uma começou, coisa, eu não então achei teve- que ia dar certo. Né? Ele falou a data e a gente organizou as datas também dos nossos voos e tudo. Eu falei, gente, isso vai dar certo. A gente passou tanto tempo achando que ia ser impossível, porque assim, hoje também as pessoas querem fazer festa, né, a todo custo. Ai, festa pros outros, festa pra não sei o quê. Se não for desse A gente jeito, tinha sempre gente, essa ó, visão o de casar pra importante Deus, é né? casar. O Eu importante quero casar é pra casar. Deus. E aí eu falo, gente, não vai dar tempo. Não tem como isso aqui se encaixar. Gente, Deus é maravilhoso. Deu certo. Quando ele veio com eu não acreditava, né? Ele falava, eu vou estar. Eu falei, padre, mas cadê a sua passagem? O senhor manda passagem E a aqui. gente depois deixei ele no aeroporto pra confirmar que ele ia Deus mesmo. ajeitando tudo E o gente, eu não acredito. Mande a passagem, mas eu tenho Deus ajeitou certeza. tudo mesmo, porque Então- a gente foi deixar ele no aeroporto e simplesmente a gente saiu com hora antecipado para não Tudo correr o risco dele tranquilo. perder o voo. Simplesmente teve um acidente na alça que entra em Guarulhos. Caminhão de Nossa, concreto sim. bateu com outro carro e aí tem que fazer rápido o Aí processo. trava tudo. ali. Travou Poxa. tudo e eu desesperado, falta 15 minutos, padre, para o senhor Padre, conseguir acessar e Vamos embarcar. chegar. Aí o padre, vai dar Emílio. certo. E eu tremendo, querendo passar por cima dos carros de avião, de helicóptero, qualquer coisa. Aí liberou. Liberou e eu saí muito rápido ali. A gente chegou faltando tipo 2 minutos pra fechar o portão de embarque. Isso é Eu tudo digo, coisa Mona, de Deus. desce mesmo. com o padre Corre. e corre com ele. Porque qualquer coisa, você é mulher, você desenrola lá e vai conseguir Não, abrir. isso tudo foi coisa de Deus. Porque se fosse no. Se o voo dele fosse no No Terminal 2, ele não teria tinha dado certo. conseguido. Não conseguiria. Porque Toda tem que ter um distância, tempo. né? Cartão de embarque. Quando você diz, ele tinha mala para despachar, porque ele tava levando os paramentos e tudo. Quando você despacha a mala, é muito grande. Então, eles têm até um certo horário para você despachar. Passou disso, você não despacha. Aí ficou aquela coisa. Ele precisava dos paramentos, precisava das coisas. O que ele ia despachar? Ou ele não despachava, ou ele perdia o voo. No fim, a sorte, né? A Deus mesmo, foi que era no Terminal 1. Era curto a distância, então não tinha esse problema da questão da... Eles conseguiram, não, ainda dá tempo, ainda tem aqui pra... Você consegue despachar. Uma abençoada... Uma falou que não ia dar certo, mas uma abençoada falou assim, Apareceu e- não, vai dar certo. E eu já... contar que o Terminal 1 é mais tranquilo mesmo. Não, e eu já tranquilo. solto bem o seu golpe baixo. Você vai negar pra um padre, É, Mona Lisa eu já soltou falo logo assim. E ainda E apareceu aí? uma pessoa, né? Que era uma cadeirante. eu acho. foi uma situação no aeroporto. Eu tava acho que você tava de Clésima, Batina. Tava assim. Aí eu tava lá no aeroporto e uma senhora, eu passando correndo, eu vendo uma senhora mancando, com toda uma dificuldade e Me tal. ajudando ela. Aí eu parei tudo, já tava atrasado. Parei tudo pra ir ajudar essa senhora. Aí, por coincidência, ela tava no mesmo voo que eu. Olha. Aí ela, padre, é um absurdo, porque a empresa aqui não liberou a cadeira de rodas, precisa... E ela carregando um monte de mala sozinha e ninguém parou pra ajudar aquela senhora. Aí eu fui lá, todo atrasado, fui carregar as malas dela, ajudar ela e tal. Aí, senhora, a senhora vai ter que embarcar. O pessoal falava pra ela e não tinha cadeira, não tinha estrutura, ela precisava do suporte. Não foi oferecido e ela já tinha solicitado. Eu fiquei com ela, não, a senhora tem os seus direitos. Aí eu virei Padre bem acompanhante advogado. dela. Virei acompanhante dela. Veio o filho dela, veio a outra senhora, tava lá com ela, ajudei ela e pronto.
Fui no carrinho com ela especial. No final, eu acabei ficando lá no assento de mais conforto, né? Que eles têm, porque... Maior. Acabou que foi até melhor. Foi uma história tranquilo. impressionante. E aí, assim, o padre chegou, fez várias missões, assim, o padre... Missões incríveis, sabe? Incrível. Assim, em Primeiro, locais... quando eu fui pra ordenação, é uma ordenação, esse meu amigo, ele é redentorista, e antes da ordenação eles fazem tipo, vai ordenar aqui, então no bairro, na cidade, como preparação, fazer uma missão com padres, né, na cidade, em ação de graças pela ordenação daquela pessoa que mora ali. Então, eu fui lá para a ordenação, mas também para fazer essa missão. Então, lá atendi confissões, pessoas que estavam há 60, 40 anos sem se confessar. Fiquei numa comunidade, atendi as confissões, ficava até 11 horas da noite atendendo as confissões lá com o pessoal. Visitei muitas casas rurais, enfim, é uma cidade bem pequena, lá no interior do Maranhão. Né? E Aroazes. Lá você vai. Aliás, minto, Aroazes é no Piauí, é Araioses. Araioses. É, os Olha, nossos eu parentes. próximo. Araioses. E aí terminou a missão, voltei para São Luís. De São Luís eu desci para Teresina. E lá eles estavam lá já me esperando. E aí a gente levou ele pra casa da tia da Mona. Ia ser lá em casa que ele foi uma iria grande ficar, né? loucura, porque assim, quando o padre chegou pra casar a gente, eu tava na semana de organizar o casamento. Então, assim... E nisso tu teve só 15 dias pra isso aí. Gente, olha só a 15 loucura. dias. Olha como Deus é maravilhoso. A gente acha que não vai dar certo. E é impossível. Eu ouvi uma frase que eu falo, gente, essa frase eu acho muito hipócrita. Deus ama casamento. Sei, viu? Se não tiver o cartão pra passar. Mas Deus ama casamento. Isso é real. Nossa. Eu vivenciei esse também testemunho, vivenciei assim. isso. Porque, eu cheguei numa quinta-feira, certo? Eu ia casar na sexta da outra semana. Aí, quando eu cheguei, eu tinha a igreja, o fotógrafo. Aí a eu gente foi e a visitar a decoradora. igreja. Exatamente. Que era do Bicentenário. Aí quando eu fui visitar, acho que foi na sexta-feira. sexta-feira Aí logo. conversei com a minha cerimonialista, conversei com a minha decoradora, ela, você precisa ir na igreja, ver lá tudo direitinho, confirmar, deixar a documentação. Gente, quando eu chego na igreja, que a gente Nossa. sonhou em casar, simplesmente estava tendo uma obra Tinha um tapume no meio da igreja. gigantesca, com tapume Nossa. enorme. Como é que a gente assim. ia... A filmagem, Não, tudo. aquilo já me deixou louca. Aí eu falei, gente, problema, mandei no grupo, problemas. Estamos Pois sem é, igreja. não temos mais igreja. A igreja tem um tapume e a secretária não me falou. Ela, eu esqueci de te dizer isso. Gente, eu entrei em desespero. E aí, imagina, você conseguir uma igreja naquele horário, pra não mudar muito, porque tinham vários fornecedores. Gente, olha, eu fui conseguindo várias coisas, tudo na mesma semana. E aí, quando fui na terça-feira, aí saí nas igrejas, né? Fui na igreja principal, porque eu queria também casar numa igreja antiga. Eu não queria casar nessas igrejas que são mais modernas, porque tem igrejas católicas que são mais modernas, assim. Eu queria que tivesse uma arquitetura muito nordestina, que é aqueles ladrilhos, Sim. né? Eu queria piso muito, bem um piso bonito, muito sim. bonito, porque eu queria que não tivesse muita decoração. Queria que a decoração decoração, entre fosse a igreja. aspas, Fosse a fosse a igreja, igreja, entendeu? E aí, eu tinha algumas igrejas específicas pra visitar. Então, eu já tava triste. Eu falei, E eu aí vou eu casar lembrei- mesmo numa igreja mais moderna. Eu Já lembrei tava da assim. catedral. já- Eu lembrei da catedral. Aí Eu a digo, gente- a olha, gente foi vamos na- catedral. Meu irmão também Eu não vou vai conseguir assistir casar na missa catedral, lá. imagina. Não vou Na conseguir catedral não casar vai na dar certo. Ela é catedral. uma igreja tão linda quanto a nossa, Eu só não que é a vou casar. catedral, né? Só que Então, a catedral, você pensa, gente, você não vai conseguir não vou conseguir. data. Será que vão liberar pro Padre Alisson poder casar a gente lá? Tem essa todo um questão. toda trâmite, essa né? questão. E aí a gente corre pra lá. Na terça-feira. É, Nossa, eu chorei você tanto falou pra aquela com a secretária. Eu secretária. falei, moça, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso comigo? Eu já cheguei assim, numa drama, né? E detalhe, era um horário específico, né? A gente casou pela Tem manhã que ser no pela Piauí, manhã. que é muito quente. E tava chovendo, então não podia nem estar muito quente e nem podia chover. Porque o local da festa era um local Era ao ar aberto. livre, Era como se aberto. fosse um hotel fazenda. Não era hotel, né? Sim. Mas era como se fosse uma Um fazenda. Aras, na verdade, é um Aras. Foi um Aras Eu que a casei gente no casou, Aras. na verdade. Gente, assim, na terça-feira. Aí na quarta ela ficou de me confirmar. Eu casando na sexta, tá? Na quarta-feira não tinha chegado meu vestido de noiva. Meu vestido de noiva ia chegar na quinta-feira de Não tinha avião. Não tinha buffet ainda também. Porque, ai, gente, é uma Nossa, loucura. cara. E eu aqui tentando, todo mundo achando que eu pra tava um casamento bem ótima. resumido, para 60 pessoas. Só 50 pessoas, 50 né? pessoas, 60. Isso.
os mais próximos, Só a entendeu? minha Porque a Isso gente... assim, é a minha família mais próxima, próxima, entendeu? Tua Era pra família você ver toda como minha ali, né? família é gigante. E aí, assim, a gente foi buscar o padre, né? Ele ficou lá com a gente. Minha tia é a mulher mais feliz do mundo até hoje. Que recebeu Ela um conta padre, pra todo mundo. um padre que ela chamava de freire na casa dela. Ela foi, Padre Alisson? Super simpática, ela é muito acolhedora. Mas, assim, é bonito ver... No interior do Brasil, o padre, ele tem uma presença diferente na vida das pessoas, tem um impacto diferente que a gente não faz ideia. E nos grandes centros urbanos, a nossa Não tem pastoral, a visão que se tem é muito mais fria, né? Então, a percepção dela receber, da tia deles receberem um padre, era algo surreal para ela, inimaginável. E de repente estava ali um padre dormindo, comendo com ela, conversando, brincando. Então, para ela foi muito Uma bonito. bênção gigantesca, né? Como Não, se a mas casa dela fosse abençoada eu vou até agora. colocar assim em outras palavras, porque eu acho que às vezes rola um desrespeito. Essa que eu sinto isso, ele sabe. Eu falo eu pro também. padre, eu fico revoltada. Chama, oi padre, você. Eu falo, Você. ai, Eu não você, né, consigo- seu parceiro agora, como diz a minha. O Padre Alisson é muito mais novo que Novo eu. do que- Eu não do que- consigo é chamar ele de verdade. você. É senhor, ele é padre, Então- ele é uma autoridade celestial na minha Espiritual, frente. exatamente. Então eu tenho que respeitar isso. Então, é assim isso que é. veio de família pra mim também. Apesar de que eu me desconectei por muito tempo da minha igreja, assim, a minha família me inseriu dessa maneira, de respeito. Então, ele até estava surpreso Isso com é isso, muito né? comum no nosso estado. O Piauí é um dos estados mais... É o mais católico pior, do Brasil, É o né? mais católico. É o estado tem. mais católico do Brasil. Então, a gente costuma até brincar lá, né? Quem manda na cidade não é o prefeito, é o padre, Padre. depois o delegado, depois o médico. E por Prefeito último, vem o prefeito. Pô, Mas o padre é a autoridade. entendeu? Então, assim, pra gente foi uma felicidade, foi uma graça muito grande. A minha tia tinha acabado de reformar a casa dela. Minha tia não tava com problema no teto, a casa ia cair. E aí, literalmente, Nossa. e não ia aguentar essas chuvas, que foi nesse período que a gente foi foi muito casar. forte depois que Ela fez conseguiu isso. terminar a reforma e logo em seguida, uma semana antes, ela tinha até feito um texto, que a gente tem essa cultura, né? De ter uma Novenas, graça ou textos. alguma coisa tá acontecendo com a família, texto. É felicidade, é texto, é tristeza, é texto. E aí, logo em seguida, o padre tá lá, dormindo no quarto que ela preparou. Então, ela ficou super feliz. Sonho pra ela. Foi um uma sonho. graça. E aí, durante esse casamento, a gente foi vivenciando esses milagres. A gente conseguiu a igreja na quarta-feira. Na quinta-feira chegou à tarde meu vestido de noiva, casando na sexta. Aí, assim, várias coisas Na foram quinta-feira, acontecendo. meia-noite, a gente fechou o buffet. Buffet. O casamento Na era quinta, 8 horas da manhã da sexta. Meia-noite já da sexta, consegui, liguei pro cara. Falei, aí ele, olha, eu tenho algumas coisas já aqui, de eventos. Eu preciso que você me confirme se você vai querer e tudo. Aí eu falei, sim, mas eu não tô conseguindo te pagar, porque eu precisava pagar logo ele, que já Não tinha como pagar meia-noite. tava em cima da Tava ali, hora. Já tinha E aí você vai ter que confiar na minha palavra às 4 horas da manhã, quando eu for me arrumar, eu vou te pagar. Ele falou, não, então tudo bem, eu vou separar tudo já aqui, já vou começar a fazer com a minha equipe, já vou separar uma pessoa pra amanhã. E amanhã a gente conversa. E aí, enfim, graças a Deus, deu tudo certo. Assim, foi tudo uma grande loucura. Maquiador, tudo assim, na Foi mesma tudo semana, Deus, tudo Deus mesmo. Foi tudo, literalmente foi Deus. Deu certo, a gente conseguiu a igreja, sabe, o ladrilho. Eu não queria tapete, exatamente como eu queria, meu sonho, que era aqueles ladrilhos antigos, muito. Foi muito tranquilo muito- pro padre fazer o nosso casamento na catedral. Foi tranquilo. Não teve Foi nenhuma tudo dificuldade. perfeito. Foi tudo perfeito. Por mais que parecia que não ia dar certo. Não, foi tudo gente, perfeito. se alguém me Casou tudo, contasse casou que eu tudo. ia conseguir fazer um casamento pra 50 pessoas, num Aras, com recepção, casamento na igreja, eu ia falar pra aquela pessoa que ela tava maluca, que ela tava sonhando demais. E aí, eu acho que uma das maiores graças é que a presença do padre mudou a estrutura da minha família. Das As nossas, pessoas, né? das nossas. nossas. Todo mundo começou a ver, porque a gente frisava que a gente queria o sacramento, que aquilo pra gente, a gente se preparou pra aquele momento. E aí todo mundo começou a ver a importância, né, padre? A gente descobriu um monte de gente que não era casada ali. Eu já peguei na fé, ó, precisa casar. Ó, vamos lá. E aí Pelo amor todo de Deus, mundo cara. foi vendo a importância disso e foi tendo uma Alguns já até transformação. mudaram. Meu irmão, por exemplo,
O meu irmão Aí, já terminou a catequese Quando a gente pra chegou casar. lá, ele falou que era uma besteira, que não via necessidade. Ai, Não, ele não Meia hora de desmereceu a conversa com o gente, padre né? Alisson, tudo mudou. Ele não desmereceu o nosso Bênção. casamento, mas assim, pra ele falava, tudo bem, vocês querem, mas eu não vou querer isso pra mim. Imagina, se é uma besteira, já tô casado. Tô Ele casado, acabou não de muda, fazer né? a crisma agora na Páscoa. Aí você vê, olha que bênção. É. Gente, infelizmente tá dando 1h30 já. Não de acredito. podcast. Nossa, estou voando, né? Infelizmente tá muito bom. Não queria encerrar, mas infelizmente vou ter que encerrar. Senão depois meu produtor me come vivo, tá? Me lasca. Quero agradecer mais uma vez vocês aqui. Foi muito bom conhecer um pouquinho da história de vocês. Incentive muitas pessoas a casarem, né, padre? Sim, e assim, a gente veio para falar da vida deles, desse casamento e tudo, como isso aconteceu. Mas é interessante também porque, através de tudo isso, existe a ação da graça de Deus através do sacerdote. O quanto é bonito o sacerdócio, né? Porque Sim. a gente impacta a vida, a gente transforma a vida das pessoas, e a gente não tem nem noção. Uma coisa que a gente fala, um gesto, uma atenção, muda, transforma a vida e a família. Então, a experiência que eu tive com Cristo na minha vida transformou a mim, transformou a minha família, e ele se usa de mim para tocar outras pessoas. Vocês se abriram a isso, a essa graça. E essa graça atinge também os amigos e a família de vocês. E aí, nisso tudo, é necessário paciência, é necessário fidelidade e é necessário também correspondência à graça que ele dá. E vocês estão sendo canal também de transformação na vida da família e de tantas outras pessoas. Então, quem nos ouve, nos assiste, tem medo de alguma decisão definitiva, né, de alguma responsabilidade, de alguma coisa, não tenha medo. Deus capacita, Deus oferece os meios, Deus está ao nosso lado. A melhor coisa para a nossa vida é fazer a vontade de Deus. Enquanto a gente viver essa vida buscando os nossos projetos, as nossas vontadezinhas, as nossas coisinhas, nós só vamos quebrar a cara. E não é uma felicidade completa, padre. É É. realmente verdade o que você tá falando. Dá medo, sabe? Deu medo pra gente firmar isso na igreja, né? O para sempre. Principalmente quando a gente já tinha consciência de que não tem saída aqui se não der certo, né? A gente tem Seria que pra fazer sempre, isso né? dar certo, é pra sempre. Mas é um caminho muito difícil, mas é o melhor caminho pra gente. E você precisa estar aberto a isso. E você vai transformando não só a sua vida, mas impactando a vida de todas as pessoas ao seu redor, como o padre falou. E tem que estar aberto, tem que dizer um sim, corajoso. E quando a gente põe na mão de Deus, não tem como dar errado. Não tem. Não tem. Ele tem uns planos melhores do que nós, né? A Isso gente é nem verdade. imagina, mas Quer deixar uma mensagem, Emílio? Uma mensagem é basicamente o que o padre falou, né? Não tenham medo de buscar os sacramentos, de buscar o casamento em si, ou o batismo, se você é mais adulto, não é, ou a própria catequese. Não é vergonhoso você buscar o conhecimento. Vergonhoso é você permanecer na escuridão do desconhecimento, achando que pode dar qualquer opinião sem nenhum conhecimento. Então, busque os sacramentos, busque a igreja. Você viver a castidade em nome de Deus não é feio. Feio é você continuar errando. O tempo vai passar. Os teus erros podem ser perdoados. E aí vem a importância do sacerdote. Vai te ouvir, vai saber te conectar e te orientar de novo a Deus. Porque eu te garanto, depois disso você nunca mais vai sair. Porque eu sou prova viva disso. Depois que eu chorei saindo daquela igreja, eu nunca mais deixei de ir. Em nenhum domingo e em nenhum momento que precisarem de mim. Aqui o padre Alisson que sabe. Ele basta mandar uma mensagem. Eu vou servir aonde for A necessário. Santa Generosa roubou ele da gente, mas... Mas trouxe pra mim, né? Eles são os meus incentivadores, os meus mentores aí nessa parte de mídia. Solta, e tal. Verdade. Mas a gente continua, assim, com essa amizade muito grande e a gente quer que dure pra vida Teve um inteira, detalhe né? que a gente também não falou, né? A gente também fez um encontro de casais, É. né? Que a gente não tinha feito, fizemos E aqui em São foi Paulo orientação também do Orientação padre. Alisson. Padre Alisson. Que E se legal. Deus quiser, ele também vai batizar os nossos Ah, vai filhos. Em nome de Jesus. Vai estar sempre na nossa Há de vida. querer. Quando é bênção assim, Deus quer. Sim. Deixa a rede social de vocês. Verdade, Mona Lisa Alcântara. Mona Lisa com Y. Em todas as redes sociais você me encontra assim. Nossa Miss Brasil. Isso. Emílio Filho, com 0 no O final.
Paróquia Santa Generosa. Ah, tem que ter o seu também, né, Da paróquia? paróquia. Estúdio Pode Vir. É isso. É isso aí. Falar nisso, quero agradecer ao Estúdio Pode Vir por esse espaço, por dar a oportunidade da gente também poder evangelizar. Quero agradecer a Show Canecas, que faz essa caneca aqui maravilhosa, linda, pro Estúdio Pode Vir na Fé. A caneca do Pode Vir na Fé não deu tempo de chegar, mas o estúdio tá aqui. Vamos brindar, gente? Brindar esse casal maravilhoso que eu tive a honra de conhecer há pouco tempo. Ao padre, Alisson, eu também Muito conheço obrigado. há pouco tempo, mas são pessoas que Deus põe no nosso caminho e fortalece ainda mais a nossa caminhada. Quero Amém. agradecer ao Felipe e ao Cadu, que faz as edições para mim. A Story IC, ó, se vocês quiserem ouvir o podcast no fone de ouvido, Tá, ó, também. a gente tem lá. Camisa do São Paulo, a Olha gente tem aí. lá. Tem tudo. Story IC, confira lá no Instagram. E também quero agradecer ao Vinícius, que está no comando da nave mãe aí. Qual que é o teu arroba, Vinícius? Ou não tem? Vini C42. Vini C42. E quero agradecer ao Alex, que está no bastidor ali, o pai do Vinícius. E quero agradecer a você, que acompanha até agora. Se inscreva no canal, comenta, ative o sininho. E agradecer, acima de tudo, a Deus. Muito obrigado, gente. Até a próxima.